A história começa com alguém mal conseguindo se equilibrar numa corda bamba. Os alunos fofocam que ele acabou de se meter em outra briga e que ele só dá trabalho. Até os pais comentam o quão perigoso ele é. Todos acham que ele é perigoso demais até para olhar, mas é de se esperar, já que todo mundo sabe que ele não sabe interagir com as pessoas. Insultam sua aparência, dizendo que ele se recusa a pintar o cabelo de preto. Até a cor de um dos seus olhos está errada, e usam isso para dizer que ele deve ser amaldiçoado. Todos acham ele nojento, e o garoto eventualmente cai da corda. Vemos então nosso protagonista irritado pela primeira vez, chamado Sakura. Ele explica que gosta dos fortes e não se importa nem um pouco com os fracos. Perto dali, uns caras assediam uma garota e perguntam se ela quer sair. Ela gostaria de esmagar alguns ovos nas cabeças deles, mas seria um desperdício de ovos bom. O cara avisa para ela não agir tão convencida e a impede de sair. Sakura então explica que o que ele mais odeia são pessoas fracas que se acham fortes. Sakura interfere na gangue de assediadores e diz a eles que é cedo demais para estarem agindo tão sem graça. O líder tenta atacar Sakura, mas infelizmente ele é um dos tipos que Sakura mais odeia. Sakura derruba esse cara facilmente e se pergunta o que pode estar passando na cabeça dele para fazê-lo pensar que é forte quando não é. Sakura exige que eles gravem o nome e o rosto dele nos cérebros para que possam dizer a todas as pessoas fracas que conhecem para fugirem dele quando virem. Sakura é algum tipo de psicopata, pois também quer que eles saibam o nome dele para que possam dizer a todas as pessoas fortes como encontrá-lo. Ele declara que é Sakura Hakura da escola Furin. Sakura deixa esses idiotas, mas a garota para agradecer. Sakura fica confuso e pergunta se ela está falando com ele. Ela confirma que sim, e Sakura deixa bem claro que na verdade não fez isso para salvá-la. Ele só bateu nesses caras porque eles o irritaram. Sakura recusa a oferta dela de comer algo, mas ela acaba alimentando ele de qualquer jeito. Ela percebe que ele não é dessa cidade, e é bem raro alguém vir visitar. Ela explica que a gangue com quem ele acabou de brigar tem causado muitos problemas, e a segurança pública da cidade se tornou inexistente. Ela admite que também não é dessa cidade e se apresenta como Tachibana. Sakura não entende por que ela está sendo tão legal, já que a maioria das pessoas teria medo dele, especialmente depois de ele ter acabado de bater em 5 caras. Sakura come a comida dela a contragosto quando ela pede, mas ele fica chocado com quão incrível é. Ele se pergunta se o restaurante dela vai decolar, mas ela o corrige, pois o bobo está tentando dizer para levar. Tachibana aponta que a cor dos olhos e do cabelo dele estão todas fora de sintonia, e ele pergunta se ela tem algum problema com isso. Ela está mais maravilhada do que qualquer coisa, mas o paranoico Sakura pensa que ela quer brigar. Sakura fica surpreso porque normalmente as pessoas ficam enojadas com a aparência dele, e exigem que ele pinte o cabelo. Sakura explica que a aparência não importa em uma luta, e é por isso que ele veio para Furen. Furen é conhecida por ter os piores alunos, mas também são os melhores lutadores. São as pessoas que escapam das outras escolas e acabam em Furen. Aqui, facções brigam todos os dias para decidir quem está no topo. Sua dedicação à luta é tão forte que eles até lutam em feriados, e Sakura está determinado a se tornar o chefão. Tachibana aponta que isso é mirar bem alto, mas Sakura revela que a realidade é que ele é tão burro quanto uma porta e lutar é tudo o que ele sabe. Para ele, porém, nada soa melhor do que lutar para ser o número 1, e este lugar é perfeito para ele. Logo fica claro para Tachibana porque ele já está de uniforme quando a escola só começa amanhã. É porque ele está animado. O envergonhado Sakura explica que ele acabou de se mudar, então não tinha mais nada para vestir, mas ela só o provoca mais. Nosso garoto, Sakura, recorre à luta como sempre e exige que eles levem essa discussão para fora. Naquele momento, um dos clientes idosos de Tachibana quase esquece sua sacola para a viagem, mas Sakura o lembra. Enquanto Sakura volta para casa, ele pensa em como toda aquela interação foi estranha. O velho lhe deu alguns doces e disse para Tachibana agradecer a ele. Sakura não está acostumado com tantos elogios, então ele chama a cidade inteira de estranha, incluindo Tachibana. Ele aponta que está vestindo o uniforme de uma escola de delinquentes, e sua aparência também é muito estranha. Não faz sentido as pessoas o agradecerem. Pessoas normais estariam em guarda perto dele e não confiariam nele. Sakura uma vez pegou a carteira de alguém, e eles o acusaram de roubá-la. Naquele momento, Tachibana explica que Sakura fez a escolha certa vindo para Furen, mas infelizmente não há como ele se tornar o chefão. Chocantemente, ela afirma que ele pode nem mesmo vencer ninguém lá, muito menos ser o chefão. Sakura aponta que ela não tem ideia de quão forte ele é. Ela reconhece que ele pode ter músculos fortes, mas explica que ele ainda não conseguirá se tornar o chefão. O problema que ele tem é que ele está sozinho. Sakura fica furioso e declara que não é tão fraco a ponto de precisar depender de ninguém para vencer. Ao sair, Tachibana esclarece que ela não está falando de força física. Ela recomenda que ele vá conhecer algumas crianças assustadas, pois então ele entenderá. Perto dali, um grupo de capangas causa o caos e uma pobre senhora liga para alguém pedindo ajuda. Sakura esbarra nos caras de antes e o líder fica surpreso que ele voltou. Ele chama nosso garoto de medroso e lixo, mas Sakura apenas tenta ignorá-lo.
O líder aponta que não esqueceu o rosto dele e zomba de Sakura por sua aparência. Esse cara fica chocado, porém, quando percebe que este é o cabelo e a cor dos olhos reais de Sakura. Eles pensaram que ele estava apenas fazendo um cosplay terrível, mas ele aponta que ser real é ainda mais nojento. Sakura sorri, pois essa é a reação normal que sua aparência deveria causar. Esse é o nojo com que ele se acostumou, mas tudo bem, pois ele desistiu dessa parte. Sakura ainda quer se sentir valioso, porém, se ele puder vencer quem quer que esteja na frente dele, então ele pode se sentir melhor do que eles. O problema é que Sakura não para de pensar em como Tachibana disse que ele não seria o chefão porque está sozinho. O líder declara que sua gangue iniciará uma guerra contra Furin por Sakura ter dado um soco nele, mas Sakura nem está ouvindo. Ele ainda está focado nas palavras de Tachibana enquanto dá outro soco no líder, e declara que não é ele quem evita as pessoas. Sakura expressa seus verdadeiros sentimentos sobre sua aparência. Não faz sentido como as pessoas agem. Ele sabe melhor do que ninguém que parece estranho, mas nunca fez nada com as pessoas que o insultam. É simplesmente quem ele é. Sakura começa a espancar esse enorme grupo de capangas. Em sua mente, desde que ele seja o mais forte e o melhor lutador, ele será o chefão. Estar sozinho não tem nada a ver com isso. A gangue tenta atacá-lo de uma vez, mas é inútil, pois Sakura é muito mais habilidoso do que eles. Sakura instantaneamente enfrenta qualquer oponente que se aproxima dele, e a luta é de alguma forma muito unilateral, mesmo que Sakura esteja em menor número. Naquele momento, um dos capangas faz Tachibana de refém, mas ele paga caro por esse movimento muito estúpido, pois Sakura o derruba instantaneamente. Tachibana agradece, mas Sakura mais uma vez explica que os capangas apenas o irritaram. Eles tentaram usar uma faca, então ele diz aos idiotas para manterem a luta limpa. Um cara tenta surpreendê-lo, mas ele apenas acaba aprendendo uma lição valiosa. Sakura luta contra ainda mais deles, mas é prejudicado por ter que ficar em um lugar para defender Tachibana. Ele se pergunta por que está defendendo ela em primeiro lugar e se lembra que ajudar os outros nunca acaba bem. Ainda assim, Sakura continua a defendê-la, mas eventualmente um dos capangas usa a faca para cortar sua perna. Sakura está em uma situação muito ruim agora e pensa que é por isso que ele não defende as pessoas. Ele mais uma vez questiona por que decidiu ajudá-la e se prepara para receber uma marretada no crânio. Naquele momento, alguém para o ataque e Sakura percebe que esse estranho está vestindo um uniforme de Furin. Esse cara surpreendentemente parou a marreta com as costas e ele diz a Tachibana para não contar a uma certa pessoa que ela estava em perigo. Esse cara apaga o portador da marreta e diz aos punk que eles fizeram uma bagunça nessa cidade. Seus amigos chegam e o cara diz furiosamente à gangue que eles estão em apuros. O reforço chegou, mas eles ficam desapontados ao ver tão poucos oponentes, pois não precisavam todos ter vindo lutar. Sakura está em choque absoluto, pois não entende por que Furin está salvando ele. Os capangas estão aterrorizados ao ver o chamado Hiragi, mas estão confiantes de que podem vencer, já que eles os superam em número. Hiragi diz aos outros para terminarem rápido com esses caras, então eles começam a demolir eles completamente. Um cara vai atacar Sakura, e Sakura fica preso em uma situação terrível, pois sua perna não consegue se mover. Hiragi o salva novamente e diz a Sakura para ficar para trás se estiver machucado. Sakura aponta furiosamente que ele não é seu chefe e explica que os capangas eram para ele lutar. Hiragi apenas diz para ele parar de se mover, pois isso dificulta a proteção dele. Sakura está completamente chocado, e ele olha ao redor para descobrir que as pessoas da cidade estão torcendo pelos caras de Furin. Sakura não acredita no que está ouvindo, e Tachibana o lembra de como ela disse que a segurança pública da cidade era quase inexistente. No entanto, isso só foi verdade até 2 anos atrás. Tudo mudou, e foi tudo graças aos alunos de Furin. A primeira coisa que eles fizeram foi colocar um quadro de avisos na entrada da cidade. Ele afirma que se alguém trouxer problemas para a cidade deles, prejudicando pessoas ou propriedades, eles serão os que os purgarão, não importa quem sejam. Tachibana explica que em algum momento, os moradores deram aos alunos de Furin um novo nome. Porque eles lutam para proteger a cidade, eles são conhecidos como o escudo Bofuren da cidade, chamado Windbreaker. Após a luta, todos os moradores saem para agradecer aos rapazes. Embora costumavam ser conhecidos como capangas de baixo escalão, os alunos de Furin agora são muito respeitados na comunidade. No entanto, eles ainda brigam bastante. Eles são amados por todos, mas o mais importante, eles são necessários. Sakura está chocado com quão diferente esta cidade é, já que os lutadores são tratados como heróis. Eles têm a aparência de capangas, e até brigam o tempo todo, mas ninguém tem medo deles. Sakura fica sobrecarregado de emoção, e ele fica chocado quando os moradores dizem a ele que ele fez um ótimo trabalho se segurando sozinho. Uma velhinha até se oferece para tratar seu ferimento, mas Sakura não aguenta tanta gentileza e exige que todos parem. Tachibana calmamente começa a cuidar de seu ferimento e o lembra que ela disse que ele estava sozinho. No entanto, ela explica que percebeu imediatamente que ele não estava escolhendo estar. Ela não consegue entendê-lo completamente, mas explica que as pessoas desta cidade precisam de sua força.
Sakura não aguenta tudo o que está acontecendo, e ele declara que não precisa de ninguém e não se envolve. Tachibana aponta rapidamente, porém, que suas ações dizem algo diferente. Ele lembrou o velho sobre sua sacola, e ele também lutou arduamente para protegê-la. Tachibana aponta que ele na verdade não desistiu das pessoas, e ele não precisa. Pelo menos, ela declara que não virará as costas para ele, então pede que ele se vire para ela também. Tachibana tem certeza de que esta será a maneira dele se tornar quem ele queria. Sakura ainda tem dificuldade em aceitar tudo, e ele corre desesperadamente em direção aos outros. Ele salta no ar e aponta como os delinquentes parecem estar brincando de heróis agora. Ele admite que toda essa história de ser o escudo da cidade soa muito legal, e ele destrói completamente o líder da gangue que aterrorizava a cidade. Todos assistem chocados, e Sakura se pergunta se as pessoas realmente ficaram ao lado dele ali. Então aprendemos que esta é a história de como um pária de baixo escalão, que só sabe lutar, se tornou o herói da cidade. Algum tempo depois, Sakura chega ao restaurante de Tachibana, furioso por ter que carregar a velha avó Sato. Ela teme que possa se machucar descendo das costas dele, mas ele apenas diz para a vovó se apressar. A vovó Sato choca nosso garoto com seu desembarque, e ele fica furioso, pois ela disse que seus quadris doíam tanto que ela não conseguia andar. A velhinha agradece, mas Sakura ainda não sabe como lidar com tanta gentileza. Tachibana o impede de sair e lhe dá comida, pois hoje é sua cerimônia de entrada. Ainda é bem cedo, então ela mais uma vez determina que ele está todo animado para ir à escola. Ele nega, mas ela entende perfeitamente, já que tem muita gente interessante em Furen. Nisso, chega um garoto chamado Niri, caindo de cara no chão. Ele quer saber o que o Tachibana acha do seu uniforme novo, mas o Sakura aponta que ele ainda tem as etiquetas na jaqueta. O Niri consegue tirar todas as etiquetas das roupas dele, e o Tachibana avisa o Sakura que os dois vão ficar na mesma turma. O Nirei nota o cabelo e o olho estranhos do Sakura, então o Sakura acha que ele pode ter algum problema com isso. O Nirei fica surpreso com a atitude dele e conclui que o Sakura deve ter uma vida difícil, sempre tão estressado para a idade dele. O Nirei tenta entender por que um Zé Ninguém como o Sakura veio parar na cidade deles. O Sakura se sente ofendido, mas o Tachibana garante que o Nirei é assim com todo mundo. O Nirei aponta animado que o Colégio Furin não é uma escola qualquer. Os membros de Shoren se levantaram para proteger os moradores. Eles defendem os fracos e esmagam os maus, então são heróis da justiça. Todo mundo que vem para Shoren os admira, e todos querem ajudar a proteger a cidade também. O Nirei é um deles, mas ele se pergunta por que alguém sem laços com Furin como Sakura veio parar na cidade deles. O Sakura deixa as intenções dele bem claras, e revela que está ali para tomar o primeiro lugar. Proteger a cidade é ótimo e tal, mas tem muita gente forte aqui, e o Sakura só quer ser o melhor entre eles. O Niri fica muito sério, e diz que ele não deveria falar coisas que nunca vai conseguir fazer. A razão dele dizer isso, porém, é porque ele teme que o Sakura fique careca. O Sakura já encheu o saco dessa comédia dele, então ele exige que lutem, mas já tá ficando tarde. O Nirei precisa ir embora, pois quer fazer 3 rondas de patrulha pela cidade antes da cerimônia de entrada. Ele declara que a partir de hoje ele será um herói da justiça, mas mostra o quão desastrado ele é ao sair. O Tachibana aponta o quão engraçado o garoto é, mas o Sakura não acredita que um bobo como ele quer ser um herói da justiça. O Tachibana se surpreende ao ouvir o Sakura falando da aparência de outra pessoa, mas o Sakura quis dizer que caras como ele são o tipo que sempre fogem em lutas. Pra ele, nada é mais sem graça. O Tachibana diz que é só a suposição dele, mas o Sakura explica que já viu isso uma quantidade doentia de vezes. O Tachibana então tira um momento para ensinar algo a ele. Ela aponta que a fruta do café é de uma cor bem diferente dos grãos de café que ela tem em potes. A lição é que se você olhar as coisas apenas de uma perspectiva, nunca verá sua verdadeira forma. Ela não acha que ele deveria tirar conclusões tão rápido e o encoraja a conhecer melhor as pessoas, para que ele possa descobrir como elas realmente são. O Sakura realmente absorve essa valiosa lição, mas ele apenas conclui que ela quer dizer que o Nirei é um bom lutador. O Tachibana fica desapontada, se perguntando se luta é tudo que ele se importa. Depois que ele sai, o Sakura ainda acha que tá certo. Nisso, ele é parado e oferecido pão de graça. Ele fica bem confuso, então o padeiro explica que os medrosos sempre ajudam a cidade, e ele só quer retribuir. Eles reconhecem o Sakura como aquele que enfrentou a gangue no dia anterior, e apontam que todo mundo está falando dele. O Sakura não sabe como lidar com elogios e vai embora, mas eles insistem que ele leve alguns sanduíches pro almoço. Enquanto o Sakura anda pela cidade, ele descobre que várias outras pessoas sentem o mesmo. O Sakura não consegue entender o que está acontecendo e se pergunta o que há de errado com todas as pessoas nesta cidade. Elas estão agindo de forma muito legal com um cara como ele, mas o Sakura percebe que ele estava apenas assumindo que elas o tratariam mal. Nisso, o Sakura fica chocado quando uma garota implora por ajuda. Em um beco, o Nirei apanha por impedir um cara de incomodar uma garota. Os caras apenas zombam dele por achar que poderia proteger a cidade e declaram que é ele quem precisa de proteção. O Nirei tenta fazê-los voltar atrás, mas ele só é empurrado.
Os caras ficam surpresos, porém, quando Nirai declara que aqueles que causam dor ou trazem destruição para a cidade serão purgados por Bofurin. Os caras dão uma boa gargalhada e apontam que só os caras de programas de super-heróis falam assim. O líder fica muito irritado e declara que não importa se o Nirei é um Windbreaker, é ele quem será purgado. O cara se prepara para atacá-lo, mas o Sakura parece bem a tempo de ajudar o Nirei. O Nirei fica chocado e se pergunta por que o Sakura está salvando ele, mas o Sakura nem dá atenção a ele. Os valentões riem, achando que o Sakura está ali para salvar o amigo dele, mas o Sakura se sente ofendido com isso. Ele revela que não é verdade, e que ele apenas odeia fracos que se acham fortes. O Sakura declara que isso o deixa doente, então os valentões decidem mostrar o que podem fazer. O Nirei teme pela sua segurança, pois tem certeza que o Sakura não pode lutar contra ele sozinho. Mas não há com o que se preocupar, pois os caras ficam todos inconscientes segundos depois. O Nirei fica surpreso que ele os venceu num piscar de olhos, e se pergunta quem diabos é o Sakura. O Nirei está apavorado com ele agora, mas ainda agradece ao Sakura pela ajuda. Ele tem certeza que o Sakura está decepcionado que alguém como ele esteja em Furen e frequentando o colégio Furin, mas o Sakura apenas aponta que ele não estava salvando ele. O Sakura o chama de poser típico e avisa o Niri que ele deveria saber do que é e do que não é capaz. O Niri explica que ele sempre apanhava no ensino fundamental. Um dia ele foi salvo por alguém de Furen, e era alguém de quem ele normalmente teria medo. Naquele momento, porém, o cara foi muito legal, então o Nirei quis ser igual a ele. O Nirei veio pra Furen para se tornar tão incrível, mas ele desmorona ao perceber que é patético. O Sakura pensa em como ele assumiu que o Nirei era do tipo que foge em lutas, mas fica claro que ele realmente se defendeu. O Sakura diz ao Nirei que ele é um lutador fraco, mas há uma chance de que ele não seja tão sem graça. O Nuri fica chocado, e a garota que ele protegeu chega para agradecê-lo por defendê-la. Ela agradece ao Sakura também, mas ele tenta sair dali. O Nuri o impede e mais uma vez abre seu livrinho. Ele bombardeia o Sakura com perguntas sobre sua altura, peso, tipo sanguíneo e hobbies. O garoto fica louco analisando o Sakura e anotando tudo sobre ele. O Sakura o para, então o Nirei explica que ele gosta de coletar dados sobre caras que ele gosta e acha legais. O Sakura apenas diz para ele fazer o que quiser, então o Nirei interpreta isso como um convite para observar o Sakura de perto e pessoalmente. O Nirei se oferece para mostrá-lo ao redor, e revela que embora ele possa não ser útil em uma luta, ele é o melhor guia quando se trata da cidade e das pessoas que vivem lá. O Sakura então fica surpreso quando o Nirei declara que pode guiar o Sakura até o topo. Momentos depois, porém, o Nirei precisa encorajar o Sakura a ir, mas ele está ocupado comendo porque fica com muita fome depois de lutar. O Sakura fica maravilhado com o quão bom é o pão, e o Niri também se empolga, mas ele percebe que eles precisam correr para a escola. Os dois eventualmente chegam lá, e o Sakura está animado, pois haverá um monte de gente, como aqueles caras que ele conheceu antes. O Nirei encontra a lista da turma, onde ele fica feliz em descobrir que ele e o Sakura estão na mesma turma. O Nirei fica maravilhado com todos os outros nomes na lista, mas ele não os conhece pessoalmente. Eles são apenas pessoas que ele admira. O Sakura não acha que importa quem está na turma deles, mas o Nirei aponta que eles passarão muito tempo perto dessas pessoas. Nisso, o Nirei fica chocado com um nome em particular, e o Sakura aponta que ele perdeu toda a energia. O Nirei se recupera para pedir que o Sakura tente ser amigável com todos na turma, e ele tenta encorajá-lo a sorrir para eles. O Sakura acha que ele deve estar brincando, mas o Nirei aponta que os membros de Bofuran se reuniram para proteger a cidade. O Sakura não é de lá, então os caras definitivamente não vão gostar disso, e eles vão perguntar ao Sakura por que ele veio para Firen. O Nirei acha que será muito importante mostrar que o Sakura é inofensivo e não inimigo de ambos irem. O Sakura nem está ouvindo, pois está se aquecendo. O Nirei se pergunta por quê, e ele fica chocado quando o Sakura diz que está apenas se preparando para qualquer coisa. O Nirei fica decepcionado por ele não ter ouvido, e aponta que, como um estranho, até o menor mal-entendido pode virar a escola inteira contra ele. O Sakura não se importa se cada pessoa se voltar contra ele, e ele lembra ao Nirei que ele está ali para lutar para chegar ao topo. O Sakura entra na sala, e o Nirei fica horrorizado quando fica bem óbvio que todos estão olhando para ele. A sala está cheia de alunos de aparência dura, mas o Sakura não poderia pedir nada melhor. Um aluno sabe quem é o Sakura, mas o Sakura instantaneamente fica em guarda. O Nirei pede desculpas por ele e instantaneamente reconhece este aluno em seu livro. No entanto, o garoto diz que ele é Leonardo DiCaprio. O Sakura cai nessa no começo, e o Nirei não tinha ideia de que esse cara de aparência fria poderia ser um piadista. O Nirei sabe que o nome dele é na verdade Sou, e Sou diz que seu tapa-olho sela um antigo espírito chinês em seu olho direito. O Sakura perde a paciência quando percebe que o garoto é só conversa fiada, mas o Sou fica sério e se aproxima do Sakura. O momento fica tenso, pois o Nirei teme que pessoas de fora da cidade sejam realmente tratadas como anomalias. O Sakura se prepara para uma luta, e o Nirei está apavorado que não haja como pará-la.
Nisso, ele fica chocado quando Sou apenas dá um tapinha nas costas do Sakura e o elogia por ser a estrela da briga na rua principal que aconteceu no dia anterior. Os outros alunos se perguntam do que ele está falando, então o Sou explica que antes do Hiraji chegar na briga, o Sakura foi quem protegeu a cidade primeiro. O Nirei nem sabia disso, e os outros alunos começam a se reunir em torno do Sakura. Havia rumores sobre um aluno desconhecido com o uniforme deles, e eles ficam felizes que essa pessoa fez um bom trabalho ajudando a cidade. Eles estão um pouco perto demais para o conforto, mas o Nirei determina que isso é melhor do que eles se voltarem contra o Sakura. Fica bem claro que eles não o verão como inimigo, então o Nirei relaxa, pois a pessoa que ele temia antes também deve ficar bem com Sakura. Os caras ainda se perguntam por que ele veio para Furen em primeiro lugar, então o Sakura revela que veio pelo primeiro lugar. Todos ficam surpresos, então o Niri tenta explicar que o Sukura não está ali para derrubá-los e espancá-los. O Sukura diz que na verdade está, mas seu novo amigo diz para ele deixar com ele. Nisso, uma mesa é arremessada, e algum aluno aterrorizante. O Sakura fica com um olhar animado no rosto, mas o Niri implora para ele não lutar contra esse cara. Ele é o cara mais perigoso da turma deles e talvez o mais perigoso de toda a escola. O nome dele é Kyotaro. O Sakura declara que prefere lutar contra cães raivosos como ele, então o Kyotaro diz que vai esmagá-lo. O Kyotaro dá um soco poderoso, mas o Nirei fica chocado quando percebe que o Sou instantaneamente o tirou do caminho. O Sakura também desviou e elogia o Kyotaro como o tipo que ele esperava ver em Furen. O Kyotaro fica ainda mais chateado, mas é exatamente o que o Sakura esperava. O Nirei está apavorado, mas o Sou fica feliz em ver faíscas voando. O Sou explica que o erro do Sakura foi dizer que seria o chefão na frente do Kyotaro. O Sakura faz o seu melhor para desviar de todos os ataques do Kyotaro, enquanto o Sou explica que o Kyotaro frequenta a escola Firin desde o ensino fundamental. Em reconhecimento à sua determinação, Kyotaro foi a única pessoa autorizada a se chamar Bofirin antes de começar oficialmente. Ele tem uma lealdade tão extrema ao chefão que ganhou o apelido de fanático do chefão. Outro aluno implora para que Só pare a luta, pois ele tem certeza que o novo aluno terá sua vida tirada por Kyotaro. Mas todos ficam chocados quando Sakura desvia de outro ataque e acerta um contra-ataque. O Sakura aponta que o Kyotaro é fã do chefão, o que significa que ele não consegue pensar por si mesmo. Ele provavelmente nem consegue tomar suas próprias decisões, então o Sakura explica que um cara assim não tem chance de vencê-lo. O Kyotaro ensanguentado está furioso, então os dois vão para mais lutas, mas são interrompidos por um anúncio. A pessoa do outro lado mexe no microfone, mas eventualmente dá as boas-vindas a todos os alunos de Firen. O Sakura fica irritado por ser interrompido, então ele só quer voltar para a luta. No entanto, os outros alunos estão completamente focados no anúncio, e o Sakura se pergunta quem é o cara que conseguiu chamar a atenção deles. O cara se apresenta como uma Mia, e o Sakura percebe que ele é o chefão de Firen, o cara mais forte de Firen. Todos esperam ansiosamente para ouvir o que ele tem a dizer, mas o Emiya diz que esqueceu. Ele decide apenas dizer a todos para se lembrarem de aproveitar sua juventude. Eles estão no ensino médio agora, então deveriam tentar criar muitas memórias. Ele sugere que todos vão à praia e tomem raspadinha. O Nirei não acredita no que esse cara durão está dizendo, mas o Kyotaro acha que ele está tentando zombar do chefão. O Memi acredita que com tantos alunos haverá atrito, mas ele assume que eles não são encrenqueiros que começariam uma briga no primeiro dia. Kyotaro tenta esconder que eles estão brigando feio no primeiro dia, então ele limpa o sangue do rosto. O Memiya fica bem sério por uma mensagem e manda todo mundo defender a cidade. Eles receberam o nome Bofiren, então precisam proteger as pessoas e tudo mais. Essa é a única regra da escola, então todos os alunos concordam. Sakura fica chocado que esse cara nem tá na sala, mas todos estão ansiosos para obedecer suas ordens, e eles se perguntam quão forte uma Mia é. Então quer que os dois lutadores apertem as mãos numa grande demonstração de compreensão juvenil, mas Sakura nem acha que a luta acabou. Nirei se pergunta por que Sakura está ficando tão vermelho, mas Sakura apenas o silencia. Então lembra Kyotaro que o Mami não gostaria de saber que ele estava brigando com um colega e diz a Sakura que mostrar respeito aos outros alunos é importante se ele quer ser o chefão. Kyotaro surpreendentemente quer apertar as mãos, então Nirei implora para Sakura se apressar e fazer isso. Sakura se prepara para fazer isso e se lembra de apenas apertar. Sakura deve ter passado por dificuldades sérias porque ele precisa se lembrar de não dar um tapa na mão de Kyotaro ou jogá-lo no chão. Sakura aperta a mão dele, mas pensa em como tocar nas pessoas fora de uma luta parece muito estranho. Então fica feliz em ver que a juventude deles está queimando forte, mas o aperto é tão forte que ambos se perguntam se o outro é realmente um gorila. Os outros alunos comemoram e ficam maravilhados que Sakura conseguiu se acertar Kyotaro. Sakura fica surpreso com quão legais eles estão sendo, mas ele percebe que tem sido assim o tempo todo desde que veio para Furen. Sakura ficou em silêncio com seus pensamentos, mas os outros alunos apenas perguntam se ele foi sufocado. Sakura se junta à diversão apontando que ele não seria sufocado tão facilmente.
Em sua mente, porém, ele pensa em como não tinha ideia de que as pessoas poderiam ser tão amigáveis. Nesse exato momento, os alunos são chamados para fora, e momentos depois, Sakura fica surpreso que eles têm que pintar sobre pichações. Sakura não tem ideia do porquê estão fazendo isso, mas Niria se orgulha de fazer um bom trabalho, e então elogia suas habilidades de pintura. Um olhar para trás pouco antes desse momento de pintura mostra o que aconteceu quando foram chamados para fora. O aluno que os mandou fazer isso explica que ele terá problemas se forem muito lentos. Levou quase 8 minutos para saírem, então Hiraji explica que bebês são mais rápidos que eles. Sakura diz a Nirai que viu Hiraji quando ele salvou Tachibana, mas Hiraji o ouve e fica furioso. Sakura nunca deveria mencionar que Tachibana estava lá, e Hiraji explica que ele terá grandes problemas se vazar que Tachibana estava em perigo. Hiraji ameaça que algo ruim acontecerá se ele não ouvir, mas isso acaba sendo que ele começará a tossir sangue. Hiraji toma um remédio para o estômago e explica que não sabe o que trouxe Sakura para esta escola, mas ele escolheu um general difícil para servir. Nirei se pergunta como Hiragi era, então Sakura explica que ele é o tipo de esquisito que se estressa até ter dor de estômago, e depois tem que tomar uma pílula de gás. Nirei diligentemente anota sobre Hiragi e explica que está fazendo isso porque Hiragi é um dos 4 reis da escola. O Memiya senta no topo de Bofuren, mas logo abaixo dele estão seus generais, os 4 reis. Cada um basicamente age como um capitão para todos os 3 anos de uma determinada turma. Hiraji divide os alunos em grupos com o 2º ou 3º ano como capitão, e ele explica que eles irão patrulhar a cidade. Hiraji é o capitão do grupo de Sakura, que também inclui Nirai Sou e Kyotaro. Kyotaro e Sakura estão no mesmo grupo porque o Mamiya disse a Hiraji para ficar de olho nos brigões problemáticos. Os caras ficam surpresos que ele sabe sobre a luta, então Sakura aponta que ele estava apenas se defendendo. Hiraji tem que separá-los para que possam continuar patrulhando. Sakura aponta que tudo o que estão fazendo é andar por aí e se pergunta por que não estão alimentando alguns intrusos. No entanto, Hiraji aponta que isso seria ofensa, não defesa. Andar por aí em seus uniformes é o suficiente para assustar as gangues menores, então é isso que eles estão fazendo. Sakura acha isso chato, mas Hiraji aponta que apenas gostar de lutas não o torna muito divertido também. Nesse exato momento, Hiraji cumpre seu dever ao ajudar um velho em uma escada, então descobrimos que é por isso que os caras estavam pintando. Eles estão ajudando o velho a pintar sobre pichações, pois este também é o trabalho de Bofuren. Quando terminam, recebem comida como agradecimento. Hiraji entende completamente que Sakura só se importa com lutas, já que todos os outros caras de Bofuren costumavam sentir o mesmo. No entanto, eles eventualmente percebem que ser necessário para as pessoas da cidade também é divertido. Sakura pensa um pouco e dá uma mordida no lanche. Eles chegam a um túnel, onde Sakura vê um símbolo de um cachorro com aparência bem feia. Nirei deseja que ele seja mais cuidadoso com suas palavras, e explica que eles estão na fronteira entre o território de Iren e o de outra equipe. Além dessas linhas de trem, eles têm suas próprias regras, e é como um país totalmente diferente. Seria muito perigoso causar qualquer problema lá. O símbolo da outra equipe é a cabeça de leão, e eles acreditam que a força é tudo. Isso deveria aterrorizar os de fora, mas esse é o tipo de lema que Sakura gosta. Nesse exato momento, o grupo vê um medo em estudantes do ensino médio sendo perseguidos por membros da Cabeça de Leão. Fica claro que este garoto não conseguirá passar pelas linhas de trem a tempo, então Hiraji apenas abaixa a cabeça, pois não há nada que possa ser feito. No entanto, nesse exato momento, todos ficam chocados quando Sakura e Kyotaro atacam um membro da Cabeça de Leão. Nirei está aterrorizado com o que fizeram, pois não deveriam interferir no território da Cabeça de Leão. Sakura diz que o garoto é do time deles, então Sakura e Kyotaro apontam que isso significa que os membros da Cabeça de Leão interferiram primeiro. Sakura diz a Kyotaro para ir embora, pois ele pode lidar com isso sozinho, mas ele não ouve. Os membros da Cabeça de Leão zombam de seu companheiro de equipe por ser nocauteado com um chute, mas Sakura pensa em quão implacáveis eles são, já que ele deveria ser o companheiro de equipe deles. Nesse exato momento, as Cabeças de Leão ficam aterrorizadas quando alguém aparece depois de ver o que aconteceu. Hiraji não acredita que esse cara apareceu de todas as pessoas, e ele revela que é o 2º em comando da Cabeça de Leão, chamado Togami. Togami se pergunta o que está acontecendo e cumprimenta Hiraji casualmente quando Hiraji explica que os caras estavam perseguindo um dos deles. Sakura fica irritado com o quão relaxado esse cara é, mas ele pode ver que ele é o verdadeiro negócio quando ele pode dizer que Sakura e Kyotaro foram os que nocautearam seu membro da equipe. O cara nocauteado se levanta furioso com eles por quebrar as regras e invadir seu território, mas Togami choca a todos quando esmaga uma garrafa sobre sua cabeça. Togami não se importa se foi em seu território ou não. Ele só se importa que este garoto perdeu a luta. Togami soca esse cara implacavelmente e explica que ele perder significa que ele é fraco. A equipe da Cabeça de Leão não gosta de membros fracos, então ele continua a espancá-lo, mas Hiraji o impede. Hiraji aponta que ele faz parte da equipe de Togami, mas Togami o corrige. Ele tira a jaqueta de Cabeça de Leão do cara e explica que o grupo deles não precisa dos fracos.
Todos ficam chocados com esse cara implacável, mas Sakura apenas o acha sem graça. Ele pensou que a cabeça de leão acreditava que a força era tudo, mas ele aponta que espancar os fracos não mostra força. Sakura se levanta para esse cara, decepcionado depois de pensar que encontrou um grupo divertido. Todos ficam chocados ao vê-lo enfrentar Togami, e os caras da cabeça de leão têm certeza de que Togami tirará sua vida por dizer o que disse. Surpreendentemente, porém, Togami está bem com isso e mais curioso sobre o penteado estranho de Sakura. Togami também não gosta da velocidade com que Sakura fala e fica sério para apontar que isso o irrita. Togami revela que tomou sua decisão e explica que vai espancar Sakura até virar polpa quando for a hora certa. Ele afirma que memorizou o rosto de Sakura, e os caras da cabeça de leão vão embora. Nirei entra em pânico ao apontar que Sakura e Kyotaro podem ter acabado de começar uma guerra. Então o acalma e aponta que ele não quer que Nirei acabe como Hiragi. Hiragi está tão estressado que tem que tomar algumas pílulas de Gascon 10, e Niri tenta lembrá-lo de não exceder a dose recomendada. Os desejos de Niri se realizaram, não provocaram Togami e apontam que ele pode tê-los deixado ir depois do chute. Hiragi sabe melhor e explica que Togami é provavelmente o cara mais territorial da cabeça de leão. Ele não teria deixado passar, mas o que está feito, está feito. Hiragi então choca a todos ao reconhecer que deveria ter se movido primeiro, e ele se desculpa. Hiragi diz a um estudante do ensino médio chamado Sasaki para vir com eles para que possam se reportar ao Emiya. Sakura percebe que o estômago de Hiragi está realmente dando problemas agora, então Sakura se pergunta se ele está realmente com tanto medo de se reportar ao Emiya. O Emiya soou bem relaxado durante seu anúncio, então Sakura se pergunta que tipo de cara ele realmente é. Eles chegam ao telhado da escola, e todos se maravilham com o quão incrível é. Hiragi se aproxima de Umamiya, e Sakura se prepara para conhecer o chefão da escola. Todos os alunos ficam chocados, porém quando Umamiya está apenas animado com suas plantas. Ele quer fazer churrasco com todo mundo no verão, e Sakura se pergunta se esse cara é realmente o chefão. Hiragi explica que eles têm um problema real, e todos os garotos ficam chocados quando Umamiya revela que ele já sabe. Não é o que eles pensam, pois o problema que Umamiya falando é que eles não têm mudas suficientes para plantar. Hiragi tenta explicar que o problema é a cabeça de leão, mas Umamiya apenas se pergunta se ele quer que eles plantem alguns habaneros. Os garotos percebem que claramente não estão na mesma página, mas pelo menos descobriram a causa da dor de estômago de Hiragi. Sakura não acredita que esse cara seja o chefão, mas Kyotaro exige que ele mostre algum respeito ao Umamiya. O Umamiya só agora nota os outros caras, então ele mostra a todos suas plantas. Hiragi fica frustrado que o Umamiya nunca escuta, e Sakura aponta que todas as plantas parecem iguais. Isso, é claro, chateia Kyotaro, e Umamiya diz a ele para olhar mais de perto, já que todas as suas plantas são diferentes. Sakura percebe que Umamiya era realmente assim nos alto-falantes também. Ele é meio bobo, mas sua voz foi tudo o que foi preciso para chamar a atenção de todos. Sakura não consegue ver isso agora, então ele se pergunta o que há em Umamiya que atrai as pessoas para ele. Sasaki não aguenta mais, então ele decide explicar o que aconteceu. Ele perseguiu um ladrão de loja e antes que percebesse, ele estava em território de Cabeça de Leão. A Cabeça de Leão o perseguiu, mas ele foi salvo por Sakura e Kyotaro. Sasaki admira muito os dois, e ele apenas se deixou levar. Ele se culpa por iniciar um confronto com a Cabeça de Leão, então ele se desculpa. Umamiya de alguma forma sabe seu nome, e todos ficam chocados quando Umamiya realmente o agradece. Ele explica que Sasaki estava protegendo as pessoas da cidade, então ele não tem nada pelo que se desculpar. Ele então jura que eles cuidarão do resto. O Memiya então volta a ser casual, rindo de como a Cabeça de Leão deve ter odiado ser chutada. Hiragi está com muita dor de estômago, enquanto ele também se desculpa, mas o Memiya aponta que ele não pode assumir a responsabilidade por tudo. Nirei concorda e aponta que Sakura foi quem exagerou de qualquer maneira. O Memiya se pergunta se ele começou uma briga, mas Sakura explica que eles disseram que a força era tudo. Na verdade, eles eram muito sem graça, pois espancavam alguém mais fraco. Todos assistem maravilhados enquanto Sakura não se segurou e explicou tudo sozinho. Sakura teme ser punido, mas ele fica chocado quando o Emiya concorda com ele que a Cabeça de Leão tem agido bem sem graça ultimamente. Ele ouviu sobre o que Sakura fez na Main Street e, combinado com o que ele fez hoje, o Umamiya só pode agradecê-lo por proteger sua família. Todos os caras ficam chocados quando o Umamiya o chama de um novo irmãozinho confiável, mas Kyotaro claramente não gosta disso. Sakura finalmente percebe por que todos são atraídos por ele, e é porque o Umamiya o faz se sentir seguro. Sakura não sabe como lidar com situações como essa, então ele afasta a mão e se pergunta quem o fez seu irmão mais velho. Não é grande coisa, pois o Umamiya vê todos na cidade como família. Nesse exato momento, Hiragi recebe uma ligação de um cara chamado Kaji, mas ele mal consegue falar e apenas diz as palavras Cabeça de Leão. Nesse exato momento, o líder da Cabeça de Leão pede atenção.
Ele arrasta Kaji atrás dele e se apresenta como Shoji. Ele chama Umamiya especificamente e insiste que eles lutem. Nirei perde a cabeça ao ficar chocado que seu líder veio. Sakura, por outro lado, pensa em como Togami era o segundo em comando, e ele fica animado quando percebe que este líder deve ser mais forte que ele. Nesse exato momento, Sakura se assusta ao sentir um poder aterrorizante. Ele vê que Umamiya está se preparando, mas ele não tem ideia do que foi essa sensação. Todos os caras saem, mas Umamiya diz a todos para ficarem para trás. Sakura diz com raiva que quer lutar, mas Umamiya ficou muito sério e simplesmente declara que não vai repetir. Sakura fica chocada e percebe que suas pernas não se movem mais. Umamiya mudou completamente, então Sakura se pergunta se é realmente o mesmo cara. Umamiya diz a Shoji que ele está segurando um de seus membros, e todos ficam chocados que Shoji está apenas sorrindo bem na frente dele. Umamiya pode ser realmente aterrorizante, então eles se perguntam o quão louco Shoji deve ser. Shoji está animado por uma luta 1 contra 1. Ele aponta que eles começaram, então não podem recuar. Umemiya reconhece que eles começaram a luta, mas ele aponta que Shoji já fez o suficiente. Ele espancou vários de seus membros, então Umemiya os considera kits. Shoji dá uma olhada ao redor, então Nirei fica surpreso que o cara simplesmente aceitou essa resposta. Umamiya diz a Shoji para ir embora, mas todos ficam chocados quando ele ataca em vez disso. Umamiya parou o ataque facilmente e exclama que Shoji é tão impaciente quanto sempre. Shoji aponta que ele começou uma nova luta, então é a vez de Umemiya revidar. Umemiya se pergunta por que ele quer lutar tanto, mas todos os caras não conseguem acreditar quando Shoji declara que não é apenas sobre lutar. Ele especificamente quer derrubar Umemiya. Shoji explica que ele ficou muito entediado depois de se tornar o chefão do Lion's Head. Umamiya é o chefão em ambos, mas ele parece estar sempre rindo e se divertindo. Shoji não acha isso justo, então ele quer tornar Furin dele. Nirei acha que o garoto é louco, mas Umamiya parece saber de algo. Ele entende que isso deve ter sido difícil para Shoji, mas Shoji não tem ideia do que ele está falando. Nesse momento, Shoji fica surpreso quando seus outros membros chegam, e isso faz com que os dois caras temerosos se preparem. Togami chama Sakura de Reverse Ipsu e Tsuri que o chama de Shag. Umemiya tenta parar os caras, mas Sakura explica que embora ele não interfira em um duelo, ele não pode simplesmente ficar parado e assistir a uma invasão. Sua resposta é surpreendente, mas Umemiya parece satisfeito com ela. Shoji gostaria que todos fossem embora para que ele pudesse ter 1 contra 1 com Umamiya, mas Togami não acha que essa seja mais uma opção. Ele aponta para a escola e vemos que todos os alunos de Furin estão com raiva e prontos para a batalha. Niri entra em pânico, pois as coisas podem ficar muito ruins muito rápido, mas Umamiya diz a todos para não se moverem. Umamiya concorda em lutar contra Shoji 1 contra 1, desde que ele diga aos seus caras para recuarem. Um deles insulta Umamiya por ter medo de lutar, mas Kyotaro o avisa para tomar cuidado com o que fala. O cara continua antagonizando, mas outra linha para Gai aponta que Kyotaro foi um dos caras na ponte. Sou tira sarro da maneira como esse cara fala, então Tagami acalma todos. Todos ficam surpresos quando ele sugere que eles guardem seu duelo para outro dia, pois está escurecendo. Sua razão é bem má, pois ele aponta que é difícil ver rostos sendo esmagados à noite. Ele se pergunta se Reverse concorda com ele, mas Sakura aponta que seu rosto será o que será esmagado. Shoji percebe que esses dois têm um rancor um contra o outro, então ele sugere que todos se envolvam. Ele não recomenda uma briga generalizada, mas em vez disso quer ter um monte de lutas 1 contra 1. Togami concorda, então eles decidem que Umamiya enfrentará Shoji, Sakura lutará contra Togami, Kyotaro enfrentará o cara loiro e o outro lutará contra o cara quieto. Umamiya acha que o duelo dele com Shoji deveria ser o suficiente, mas Sakura e os outros caras concordam em lutar. Os três estão muito ansiosos, então Haragi não acredita nos novos garotos deste ano. Nesse momento, outro membro do Lion's Head pede permissão para lutar. Ele escolhe Haraji como seu oponente, e Haraji fica chocado, pois parece conhecer esse cara chamado Saku. O normalmente calmo Hiraji fica furioso, e ele se desculpa com Umamiya, pois decidiu se juntar à luta. A luta está decidida, então eles concordam em colocar suas equipes em jogo. A luta será no dia seguinte, então Nirei entra em pânico. Sakura diz a ele para se acalmar, mas Nirei aponta que a culpa é toda dele. Tachibana o encoraja a comer algo, pois se estressar não mudará nada, mas Nirei não consegue se acalmar. Ele teme o que acontecerá se Umamiya perder, mas Kyotaro fica furioso com a ideia. Ainda assim, isso significaria que Lion's Head assumiria Bofuran, e Bofuran poderia até deixar de existir. Tachibana aponta novamente que se estressar não adiantará nada, e lembra Nirei que os caras de Bofuran não são tão fracos. Sakura gostaria de ir embora depois de devorar sua comida, mas Nirei aponta que ele não comeu seus vegetais. Mais importante ainda, Umami e Hiraji ainda não chegaram. Eles estão atrasados, mas Nirei explica que tiveram que acalmar todos que estavam prontos para o sangue. Sakura se pergunta por que eles queriam se encontrar neste café, e explica que é uma espécie de tradição para Bofiren vir a este lugar antes de uma luta. Nesse momento, o Mumiya chega, e ele cobre Tachibana de elogios.
Ele até mostra a ela suas plantas, e então aponta que ele é bastante apegado a Tachibana. Sakura se pergunta se ela é sua namorada, mas todos o chamam de idiota. O Mumiya aponta que ela é sua irmã mais nova, mas ela explica que também não é isso. Acontece que eles foram criados na mesma situação, e o Mumiya apenas começou a chamá-la de irmã por conta própria. Tachibana fica aliviada quando Sakura não pensa muito nisso, mas Sakura fica surpresa ao saber que ela tem apenas 16 anos, a mesma idade dele. Ele aponta que ela é muito madura, então ele pensou que ela estivesse nos seus 20 anos. Kyotaro percebe que o Mamiya não gosta dessa conversa, então ele a encerra. O Mamiya então aterroriza Sakura simplesmente concordando que Tachibana é muito madura. Hiraji então explica que o Emiya protege Tachibana como um louco, e coisas terríveis aconteceriam se ele descobrisse que ela estava em apuros. Hiraji não está comendo, então ele explica que está apenas pensando em Lion's Head. Sakura se pergunta se eles costumavam ser diferentes, então Hiraji explica que eles acreditam apenas na força. Eles costumavam se importar apenas com lutadores fortes. Eles sempre tiveram muitos cabeça quente, mas nunca teriam perseguido um estudante do ensino médio. Bofuren já teve um grande confronto com eles. Foi uma bola enorme, mas Hiragi se lembra de ter sido estranhamente satisfatório. Desde que Shoji assumiu, maus rumores começaram a se espalhar. Ele ouviu que Shoji tem arrumado briga em todo lugar. Shoji e Togami costumavam ser símbolos de força que se importavam profundamente com suas equipes, então Hiraji lamenta como algo os mudou. O Mamiya suspeita que a culpa é de alguém chamado Tomiyama. O Mamiya explica que provavelmente descobrirão mais amanhã, mas Sakura aponta que eles estarão lutando amanhã. Ele não acha que haverá muita conversa, mas o Mamiya explica que lutas são conversas. Pancadas são uma linguagem que às vezes funciona melhor que palavras. No entanto, isso pode ser verdade apenas para caras como eles. A noite chega ao fim, então Sasaki agradece a todos por salvá-lo e espera que eles vençam a luta. Todos aceitam seu pedido de desculpas, mas Sakura aponta que ele não está lutando por ele. Tachibana o chama de idiota e diz para ele dizer algo legal como "deixe comigo". Isso lembra Sakura de como foi exatamente o que o Mamiya disse, então ele também diz. No dia seguinte, os dois caras temerosos chegam ao túnel e entram no território do Lion's Head. Sakura pensa em como esta é a primeira vez que ele luta por outra pessoa. Ele não tem certeza por quê, mas por alguma razão ele se sente mais imbatível do que nunca. Shoji os dá as boas-vindas ao seu território e o Mami declara que eles estão prontos. Shoji os leva animadamente para algum lugar, então os caras de Bofiren os seguem. No caminho, Sakura percebe que todo lugar está cheio de bares. Nirei explica que é conhecido por ficar bem animado à noite, mas também muito perigoso. Sakura agora se pergunta o que Nirei está fazendo lá e aponta que ele não está em uma luta 1 contra 1. Nirei declara que ele está lá porque é um membro de Bofuren. Mesmo que ele não possa proteger os outros como eles podem, ele pelo menos gostaria de poder se proteger. Nirei pede permissão para aprender observando. Sakura irritado diz a ele para fazer o que quiser, mas Sou percebe que Sakura ficou lisonjeado. Hiraji fica chateado com eles e gostaria que eles agissem pelo menos um pouco nervosos com a luta. O Mamiya lembra de relaxar um pouco e aponta que os novos alunos são muito promissores. Shoji os leva mais para dentro da área, e Togami formalmente os dá as boas-vindas a Orion, o covil secreto do Lion's Head. Nirei consulta seu livrinho de informações e explica aos outros que o covil do Lion's Head é um cinema chamado Orion que faliu. Hoje em dia, eles o chamam de Ori, que significa gaiola. Todos entram no cinema onde um monte de membros do Lion's Head torcem quando é anunciado que os lutadores estão prestes a entrar na arena. A multidão é muito barulhenta e indisciplinada, então Nery está aterrorizado. Então ele entende o apelido agora, porque esta é verdadeiramente uma gaiola de feras selvagens. Nery começa a se perguntar se eles voltarão para casa ou mesmo se voltarão vivos. Sakura percebe isso e lembra Nery que ele está lá para estudar. Ele instrui Nirei a manter os olhos para frente, e o Nirei focado faz exatamente isso. Shoji anuncia que é hora de começar, e o Memiya aponta que ele realmente transformou tudo isso em um espetáculo. O Memiya diz aos seus caras que, embora isso tenha se tornado um grande evento, a única luta que realmente importa é a dele 1 contra 1 com Shoji. Suas vitórias ou derrotas não contarão, então eles devem se sentir à vontade quando subirem ao palco. Sakura recusa essa declaração e declara que, quer conte ou não, ele não pretende perder. Os outros concordam, e o Mami fica animado com o quão confiáveis eles são. Shoji quer que sua luta contra o Mami aconteça primeiro, mas não há como eles deixarem o capitão começar a batalha. O cara loiro quer ir primeiro, pois ele aponta que Kyotaro tem lançado adagas nele com os olhos o tempo todo. Todos concordam com isso, então eles vão para o palco. Sakura lembra Kyotaro que eles ainda têm um acerto de contas. No entanto, se ele perder para perdedores patéticos como esses caras, então Sakura não quer mais lutar contra ele. Kyotaro não tem palavras como sempre e apenas vai para o palco. O nome do cara loiro é Arima, então Niri o encontra em seu livrinho. Arima é conhecido por ser um grande golpe, pois ele quebrou várias costelas com um único soco. Sou diz para ele não se preocupar, pois Kyotaro é praticamente o mesmo.
O Mamiya os choca, porém, quando ele diz que eles nem estão na mesma liga. No palco, Arima fica irritado com o olhar de Kyotaro. Ele usa um truque sujo para distrair Kyotaro fingindo que algo ruim aconteceu com o Mamiya. Arima usa vantagem para acertar um soco, e ele chama Kyotaro de idiota por desviar o olhar durante uma luta. Sakura percebe que não há nada com que se preocupar, embora. Kyotaro está apenas acumulando sua raiva, e ele absolutamente destrói Arima. Ele chama Arima de idiota e o lembra de ser mais respeitoso ao dizer o nome de um Mamiya. Arima está completamente inconsciente, mas Sakura está apenas decepcionado com quão fraco ele era. Os caras do Lion's Head não conseguem acreditar que ele foi nocauteado tão facilmente, e eles se perguntam quem é esse cara de Boffiering do primeiro ano. Nirei aponta que Kyotaro precisou de apenas um soco, e os caras do Lion's Head ficam preocupados. Shoji, por outro lado, está apenas se divertindo com o quão duro Kyotaro é. Os caras de Boffiren olham para eles, e eles veem o quão focado Togami está. Shoji agora quer lutar contra Kyotaro, então Togami tem que dizer a ele para esperar sua vez. Nirei fica chocado com a reação deles. Não só eles não se importam com o cara que perdeu, como estão elogiando o oponente. Niri está mais certo do que nunca de que há definitivamente algo errado com esses dois caras. O Mimi aponta que Kyotaro sempre foi muito duro, então não é surpresa que ele não tenha sido afetado por um soco no rosto. Nirai ainda estava chocado com isso, mas Sakura não estava, porque ele já lutou contra Kyotaro. Os outros ficam felizes em ver que isso significa que Sakura finalmente aceita a força de Kyotaro, mas Sakura está muito envergonhado para admitir. Enquanto eles discutem, o Mimiya olha para os líderes do Lion's Head. Shoji se pergunta como Togami venceria Kyotaro se ele tivesse que lutar contra ele. O Mimiya observa atentamente enquanto Togami está tão focado que ele nem responde a Shoji. Sua seriedade deixa Shoji animado para mais lutas, então ele instrui alguns de seus caras a limparem o palco. Os caras se cansam de arrastar Arima, então eles simplesmente decidem jogá-lo para fora do palco no chão. Eles zombam do Arima por ser tão fraco e chutam o corpo dele desacordado, o que faz o Neri apontar o quão horríveis eles são. O Neri fica horrorizado quando a Sakura diz aos dois caras para nem falarem perto dele. Ele nunca mais quer ouvir eles falarem que são devotos do poder, e isso o envergonha só de ouvir fracotes como eles falarem. O So entra e aponta que garotos como eles só vão entender quando forem derrotados. Os caras ficam furiosos e se perguntam se eles estão procurando briga. A raiva deles se transforma em terror, porém, quando Shoji diz muito seriamente para eles darem um passo para trás, já que não são seus oponentes. A Sakura quer lutar em seguida ansiosamente, mas o Sou declara que é a vez dele de lutar contra o garoto quieto. O Sou aponta que o oponente dele parece muito estressado, então eles deveriam fazer um exercício. O nome do garoto é Kanuma, e todos os caras da cabeça de leão o incentivam. Enquanto o Sou se prepara para lutar, ele explica que achou a Sakura burra por querer ir para o primeiro lugar. A Sakura fica furiosa, mas o Sou explica que ele estava errado. Ele achou que as palavras da Sakura eram vazias e sem sentido, mas agora ele sabe que ela realmente tem espinha dorsal. O Sou acha isso muito legal, e ele vai fazer o seu melhor para acompanhar a Sakura. A Sakura nunca sabe o que dizer nessas situações, então ela só diz para o Sou se apressar e subir no palco. O Nirei procura informações sobre o Kanuma no livro dele, mas a Sakura está mais interessada em aprender sobre o Sou. O Nirei explica que o Sou era famoso por ser forte no ensino médio. A Sakura percebe isso só de olhar para ele, mas infelizmente o Nirei não tem mais informações. O Hiraji explica que ele também já ouviu falar bastante do Sou, mas ele também não tem detalhes sobre ele. O mesmo vale para o Mamiya, mas ele percebeu desde o momento em que se conheceram que o Sou é um cavalheiro gentil. No palco, acontece que o Kanuma está furioso depois de ver o Arima ser nocauteado. O Sou aponta que isso é diferente dos caras da cabeça de leão, já que eles tratam seus próprios membros tão mal. O Kanuma revela que conhece o Arima a vida toda, e eles sempre se apoiaram. O Sou aponta que ele só reclama quando é vítima, e esse é o comportamento de uma criança impaciente. O Sou provoca falando com ele como se ele fosse um garotinho, e a Sakura pensa que a expressão no rosto do Sou não é a de um cavalheiro. A provocação do Sou faz o Kanuma atacar, mas todos ficam chocados quando o Sou evita facilmente. Todos então assistem enquanto o Sou continua a provocá-lo, recomendando que ambos tentem agir como adultos agora. O Kanuma fica horrorizado, pois não entende como o Sou chegou atrás dele tão rápido. Ele decide atacar mais rápido, mas isso só o faz ser jogado no chão. Tentativas adicionais de acertar um ataque falham, e o Kanuma fica ainda mais frustrado quando o Sou continua insultando-o. O Sou continua brincando com esse cara, e o Nirei fica maravilhado, pois ele faz parecer que o oponente dele está tropeçando sozinho. A plateia fica irritada com o Kanuma, e eles dizem para ele parar de se deixar ser manipulado. O Kanuma pensa que eles não têm ideia do que é ter tudo que você tenta tão facilmente contrariado, e ele gostaria que eles tivessem que tentar lutar assim. O Mami percebe que o Sou não é um cavaleiro comum, e a Sakura aponta que ele nem tem um pingo de bondade. Ele é na verdade bem implacável, pois está atormentando um oponente inferior e fazendo um bobo dele.
O Kanuma está sendo destruído, pois o Sou deixa claro quão grande é a diferença em suas habilidades. Isso faria a Sakura querer se matar se ele fosse o Kanuma, mas é claro, ele nunca acabaria assim. O Hiragi se surpreende ao ver que o Sou queria provar um ponto nesta luta, e o Mumiya assume que é porque ele foi afetado por outra pessoa. O Nirei percebe isso também e pensa em como o Sou queria acompanhar a Sakura. Ver o Sou lutar chamou a atenção da Sakura, então ela se pergunta como fazer o Sou lutar seriamente com ela. A luta continua, mas fica cada vez mais aparente que o Sou está brincando com o Kanuma. O Sou mal precisa se mover para desviar de todos os ataques dele, e ele derruba o Kanuma mais uma vez. A multidão se voltou contra o Kanuma, e ele fica horrorizado ao ver que o Shoji adormeceu assistindo a luta dele. O que é ainda pior é que o Togami claramente não está impressionado, e ele se lembra do que aconteceu com o fraco debaixo da ponte. O Kanuma começa a entrar em pânico, e o coração dele começa a acelerar. O Sou vê isso melhor do que ninguém, e explica que o Kanuma finalmente está descobrindo a resposta para o que é preciso para ser um adulto. O Kanuma perde completamente a cabeça, então ele vai para um ataque, mas o Sou o para em seu caminho. O Kanuma fica então chocado quando Sao revela que já sabe o que está acontecendo em sua cabeça. Ele assume que o Kanuma está imaginando a si mesmo se tornando a pessoa que ele costumava ridicularizar. Isso é bom para ele, pois a resposta para o que ele precisa para se tornar um adulto é a imaginação. O Kanuma está completamente aterrorizado, mas o Sou aponta calmamente que ele agora pode passar para o próximo passo. O Sou continua implacavelmente com sua lição, explicando que o Kunama precisa de mais uma coisa para tornar sua imaginação realidade. O Sou prepara um ataque, então o Kunama implora para ele parar. Nesse momento, o Togami pede para o Waipet-kun parar a luta. O Kunama não entende porquê, então o Togami apenas diz ao Kanuma que ele já os humilhou o suficiente. O Togami se corrige, pois o Kanuma não pode mais humilhá-los porque ele não faz mais parte da cabeça de leão. Este é o pior pesadelo do Kanuma, e sua imaginação acabou de se tornar realidade. A lição final do Sou é que se tornar um adulto significa ser capaz de ter empatia. Para fazer isso, uma pessoa precisa de imaginação e experiência. O Sou fica feliz pelo Kanuma, pois pelo menos ele conseguiu aprender algo. A plateia está totalmente em silêncio, pois não consegue acreditar que o Kanuma foi completamente manipulado. Nenhum dos caras da cabeça de leão sabe quem é o Sou, então eles percebem que ele deve ser um calouro. Isso é extremamente preocupante, e os faz perceber que Bofurem é realmente má notícia. O Sou é muito humilde sobre sua vitória, mas o Nirei quer saber se ele usou Kung Fu. Ele fica chocado ao saber que o Sou nem sabe qual é sua técnica de luta, já que seu mestre a inventou. O Nirei anota diligentemente, e o Sou pede desculpas por seu comportamento contra o Kanuma. O Sou diz que a Sakura o motivou, mas a Sakura não se importa e só quer ter certeza de que o Sou vai com tudo quando eles lutarem. O Nirei não acredita em como a Sakura quer lutar contra todo mundo, e o Sou diz que ele não gostaria de lutar contra a Sakura, pois ela parece uma chata. Os dois discutem, mas o Umami fica feliz em ver que todos estão tão animados. O Sou continua provocando a Sakura, mas o Umami percebe que eles formarão uma ótima equipe. Nesse momento, eles veem o Kanuma arrastando o corpo do Arima. O Kanuma ainda está traumatizado com o que acabou de acontecer, e ele diz ao Arima que acabou. Claro, o Shoji agora quer lutar contra o Waipet-kun, e a Sakura declara que finalmente é a vez dela. Infelizmente para ela, a Sakura aponta para o Haragi, e o Haragi pede desculpas à Sakura, pois eles precisam ir primeiro. A Sakura fica furiosa e aponta que os outros dois calouros acabaram de ir, então não faz sentido guardá-lo para depois. O Haragi explica que o oponente da Sakura é o Togami, mas não parece que ele quer subir ao palco ainda. O Togami é o segundo em comando deles, então o Hiragi aponta que faria mais sentido se ele lutasse contra ele em vez disso. A Sakura fica chateada, pois assume que o Hiragi não acha que ela pode vencer, mas ela fica chocada quando o Hiragi explica que ele confia na Sakura. A Sakura também não sabe como lidar com essa situação, e apenas declara que não precisa da confiança do Hiragi, ela vencerá de qualquer jeito. O Hiragi não fala muito sobre si mesmo, mas ele e a Sakura parecem se conhecer. O Shoji torce pela Sakura, mas o Togami está apenas surpreso que a Sakura insistiu em um duelo 1 contra 1 com alguém. Não é do feitio dela, então o Togami se pergunta se algo aconteceu entre ela e o Haragi. O Togami nunca consegue entender o que o Sokou estava pensando, mas o Shoji está mais animado do que qualquer coisa. Não é todo dia que eles veem um dos 4 reis de Bofuran contra o Saku. O Hiragi tenta alcançar o Saku, mas o Saku não diz uma única palavra. O Hiragi então apenas pede desculpas, afirmando que vencerá esta luta. O Shoji exige que parem de falar e apenas lutem, e é exatamente isso que eles fazem. O Saku mostra sua velocidade insana, surpreendendo a todos, e declara que está cansado do Hiragi menosprezá-lo. Seu Antígoo se foi há muito tempo, e ele planeja forçar o Hiragi a aprender isso. Os dois então batalham mais um pouco, e o Hiragi mal consegue evitar um chute devastador. O Shoji torce pelo Saku, e o Nirei está aterrorizado, pois o soco está conseguindo colocar muita pressão no Hiragi.
O Togami fica impressionado com o quão bem o soco está se saindo, mas o Shoji diz que é esperado, já que o soco era um dos 5 melhores deles. O Togami explica que o soco esteve em mais lutas do que qualquer um, e ele entrou para a cabeça de leão aparentemente por desespero. O Shoji está mais surpreso com quanto o Saku falou. Ele geralmente só diz sim ou não, e mais uma palavra se tiverem sorte. Ele falar mais agora significa que ele deve estar muito zangado com o Hiragi. O Saku então desvia de um monte de ataques do Hiragi, apontando todas as suas fraquezas. O Saku está desapontado por o Hiragi não ter melhorado nada, e o Hiragi aponta que o Saku ficou muito mais falante. O Hiragi diz que ele costumava ser tão quieto que não precisava ensiná-lo a não falar durante uma luta, ou ele morderia a língua. Apenas mencionar o passado deles deixa o Saku furioso, então ele vai para outro ataque. O Hiragi fica chocado que o Sakou ficou mais rápido, e ele é jogado para trás. O Saku está desapontado ao ver que o Hiragi não só não melhorou, como até ficou mais fraco, e é porque ele anda com um grupo de pusilânimes amigáveis. A Sakura fica furiosa, mas não é com o Soco. O Soco se surpreende ao vê-lo falando com Hiragi. A Sakura aponta que eles estão sendo provocados por causa dele, e a única parte fraca do Hiragi deveria ser o estômago dele. O Nirai tem que segurá-lo para não atacar o Hiragi, e o Sou aponta que a Sakura está começando a se importar mais com seus amigos. A Sakura envergonhada diz que está apenas com raiva, então o Mamiya acalma todo mundo. O Mamiya diz a Sakura que o Hiragi é um dos 4 reis deles, e o líder da equipe com o nome de Timonten. Ele confiantemente explica que Timonten tem outro nome, mas o Saku não tem ideia do que ele está tentando dizer. Nesse momento, todos ficam chocados quando o Hiragi se levanta e declara que não leva um chute assim há muito tempo. O Soco então mal desvia de seu soco incrivelmente poderoso, e o Hiragi reconhece que o Soco é um cara totalmente diferente agora. O Mamiya então revela que Timonten também é conhecido como Bishimonten, o deus da guerra que controla o campo de batalha. O Hiragi está chateado por ser repreendido por um calouro e precisa tomar um remédio. Não é tudo ruim, pois a luta está começando a ficar divertida. Uma olhada no passado mostra alguns valentões chateados com o Soco por ser tão arrogante. O Saku nega, mas os valentões o espancam de qualquer maneira. Felizmente para ele, um jovem Hiragi apareceu para perguntar o que eles estavam fazendo. De volta ao presente, os dois caras lutam de forma mais equilibrada agora. Os caras da cabeça de leão assistem maravilhados, pois não é todo dia que eles veem um duelo 1 contra 1 como este. Tanto os veteranos quanto os calouros ficam impressionados, pois não tinham ideia de que o Hiragi era tão forte. A Sakura gostaria que ele tivesse mostrado sua força desde o início, mas o Sou acha que ele foi inspirado pelas palavras da Sakura. O Shoji está muito surpreso com a habilidade de luta da Sakura, mas o Togami percebe que o Haragi tem a vantagem. Isso se torna ainda mais evidente à medida que a luta avança, mas a Sakura se recusa a acreditar que o eu atual do Haragi é mais forte do que ela. Isso não faz sentido para ele, já que o Hiragi leva uma vida confortável e anda com seu grupo amigável. Voltando ao passado, mostra que o Hiragi espancou todos os valentões. O Saku não conseguia entender por que o Hiragi o ajudou, então o Hiragi apenas explicou que bullying é ruim. Ele disse ao Saku que os valentões continuarão a importuná-lo se ele apenas ficar quieto, então ele precisa começar a revidar pelo menos um pouco. O Saku estava completamente sem esperança, então ele implorou ao Hiragi para ensiná-lo a lutar. Enquanto o Hiragi o ajudava, o Saku começou a admirar sua força. O Hiragi nunca criou uma matilha própria, mas as pessoas naturalmente gravitavam em torno dele. O Soka o admirava, então ele ficou animado para o Hiragi quando ele se formou e estava prestes a entrar em Bofurin. O Soka tinha certeza de que o Hiragi conseguiria o primeiro lugar, e ele jurou ajudá-lo a chegar lá de qualquer maneira que pudesse. No entanto, o Soka ficou horrorizado quando o Hiragi lhe disse que seria melhor se o Soka não o seguisse mais. O Hiragi explicou que decidiu apoiar um cara chamado Umamiya, então ele não conseguiria o primeiro lugar sozinho. As coisas não vão acabar como o Saku pensa, então ele disse para o Saku arrumar um novo objetivo para ele. O Saku ficou arrasado e descontou a raiva lutando. Foi aí que ele foi encontrado pelo Togami e Shoji, que ficaram impressionados com a força dele. O Saku só queria saber se eles tinham membros fortes, então eles garantiram que sim. O Togami explicou que a filosofia da cabeça de leão é a devoção ao poder. Os fortes são reconhecidos, e quanto mais forte você for, mais alto você vai. O Saku não se importou com o discursinho dele, e declarou que tudo que ele queria era poder lutar contra caras fortes. Ele estava determinado a ficar mais forte, para poder derrotar o Hiragi e fazê-lo se arrepender da decisão. Voltando para o presente, o Sakou se recusa a perder. Diferente do Hiragi, ele não se enturmou com ninguém e, em vez disso, se dedicou a ficar mais forte. O Saku ataca, mas o Hiragi consegue prever seus movimentos. Isso só deixa o Saku mais furioso, enquanto ele aponta que o Hiragi decidiu se submeter a outra pessoa. Ele declara que nunca pode perder para alguém assim, mas o Hiragi para seu soco. O Hiragi pede desculpas por não atender às expectativas do Saku e acerta um soco poderoso. O Saku se emociona e pensa que não atender às expectativas nunca foi o problema. Ele nem acha que há algo pelo qual o Hiragi precise se desculpar.
O Saku sabia que o Hiragi só estava cuidando dele, mas o que doeu foi quando o Hiragi disse pro Soco parar de segui-lo. O Soco na verdade não se importava se o Hiragi queria apoiar outra pessoa. Ele só queria que o Hiragi dissesse para ele continuar seguindo-o. O último soco do Hiragi agora acaba sendo o que encerra a batalha, com o Soco desmaiando. Mais um vislumbre do passado mostra quando o Soco prometeu seguir o Haragi para sempre antes de pararem de ser amigos. Ele já tinha decidido, pois tinha certeza que o Haragi pegaria o primeiro lugar. Ele prometeu seguir o Haragi enquanto ele estivesse no topo e até depois. Voltando para o presente, todos os caras da Cabeça de Leão ficam chocados ao ver que o Saku perdeu, e agora eles estão na frente de um dos 4 reis do Bofuren. Quanto aos caras do Bofuren, eles estão todos muito orgulhosos do seu garoto. O Shoji quer lutar contra o Hiragi agora também, mas o Togami só manda alguém tirar o Saku do palco. Os caras da Cabeça de Leão hesitam, então o Haragi faz isso sozinho. O Togami diz pra ele que não precisava ter lidado com o Saku tão gentilmente, mas o Hiragi o impede de pegar o Saku. O Hiragi afirma que ele deveria esperar até depois do seu 1 contra 1 para lidar com o Saku, e sua raiva pode ser vista enquanto ele agarra o Togami com força. O Hiragi aponta que ele deveria esperar, já que eles não sabem o que vai acontecer. O Togami fica confuso com isso, então o Hiragi explica que lidar com as coisas do jeito que eles fazem não os tornará mais fortes. O Hiragi diz calmamente que ele só está falando sozinho, mas o Togami aponta que ele está falando muito para alguém que não está falando com ninguém. Os veteranos e calouros elogiam o Hiragi pelo bom trabalho, e o Umemiya diz que ficou muito impressionado com o chute giratório dele. O Hiragi tem certeza que o Umemiya vai querer saber do seu passado, mas ele fica chocado quando o Umemiya diz que só quer ouvir sobre isso quando o Haragi estiver pronto para contar. Essa será a história que ele quer ouvir, então o Haragi fica aliviado por ele ter dito isso. Assistimos então o Togami se distrair enquanto olha para o seu passado. O Shoji o traz de volta à realidade e o lembra que é a vez dele. O Togami diz para Sakura se preparar, e todos comemoram enquanto Sakura declara que ele já está. As comemorações ficam violentas, e o ponto é que eles estão comemorando muito mais do que antes. Todos desejam sorte ao Sakura do seu jeito, e o Umemiya diz para eles terem uma boa e longa conversa. O Sakura lembra que uma luta é como uma conversa, mas ele nem tem certeza do que isso significa. Nada disso importa, porém, já que o Sakura lembra a si mesmo que disse para o garoto deixar tudo com ele. O Sakura gostaria de apressar e acabar com a luta, mas o Togami prefere levar o tempo dele e aproveitar. Os dois lutadores então se preparam, e a multidão enlouquece de antecipação. O Sakura tenta começar com um soco, mas o Togami o derruba instantaneamente. O Togami quase acerta um soco aterrorizante, mas o Sakura consegue escapar. A multidão comemora ainda mais, e o Sakura precisa se recompor do choque do que acabou de acontecer. O Hiragi pensa em como Sakura mostrou o quão bom lutador ele é nos últimos dias. No entanto, o Togami é a pessoa que mantém todos os malucos da Cabeça de Leão sob controle. Ele só consegue fazer isso porque é muito forte. O Sakura aponta que o Togami está indo rápido demais para um cara que quer levar o tempo dele, mas o Togami nem considera isso um ritmo rápido. O Togami decide que vai manter essa velocidade até o Sakura conseguir acompanhar, e o Sakura está mais do que disposto a entrar no jogo. Os dois continuam lutando, e todos se maravilham com a incrível velocidade do Togami. O Nirei se pergunta se tudo que o Sakura consegue fazer é desviar, e o Umami explica que o Togami e o Shoji sempre se destacaram entre os caras da Cabeça de Leão. Isso significa que o Togami está em outro nível comparado aos outros caras, e ele tem certeza que o Sakura sente isso melhor do que ninguém agora. Nesse momento, o Yurei comemora quando o Sakura consegue acertar um ataque, e o Togami fica impressionado que ele já está alcançando. O Sakura ainda não é rápido o suficiente, já que o Togami o derruba e quase esmaga seu crânio. O Togami lembra de como o Sakura o chamou de sem graça no túnel, e ele explica que isso o irritou muito. Nesse momento, o Sakura consegue varrer a perna do Togami, mas o Togami o faz pagar esmagando seu rosto no chão. A multidão explode em comemoração, mas o Nuri fica horrorizado. O Togami fica bem decepcionado em ver o Sakura desmaiado tão cedo, então ele diz que ele é muito mais sem graça do que ele. O Sakura age de forma arrogante, mas o Togami explica que só pessoas com poder podem agir assim. O Togami assume que o Sakura age durão porque ele está em um grupo forte, mas quando ele está sozinho, ele não tem voz. O Sakura fica furioso depois de ouvir isso, então ele tenta atacar o Togami. O Togami aponta que ele ainda está falando, mas o Sakura se liberta e continua atacando. O Sakura concorda que a liberdade é dada apenas aos que têm poder. Sem poder, uma pessoa não pode seguir em frente com quem ela é. Enquanto o Sakura faz sua declaração, todos ficam chocados ao ver que ele acerta um chute. O Togami parece pensar no Sakura como uma das pessoas que o Sakura mais odeia, então o Sakura decide que ele não pode perder para ele de jeito nenhum. O Sakura assume a liderança na luta agora, e a multidão fica em silêncio depois de ver a súbita mudança do Sakura. O Nirei sempre soube que o Sakura era forte, mas nem ele esperava isso. O Sakura está furioso, e lembra o Togami que perder para ele significaria que o Togami estava errado sobre tudo.
O leão disse que a devoção à força não significaria nada. A saraivada de ataques do Sakura termina com um chute incrivelmente poderoso no rosto do Togami, chocando a todos. O Togami o lembra de não ficar arrogante, e ele acerta um chute devastador próprio que manda o Sakura voando. O Togami explica que a devoção deles ao poder é muito séria. Todos comemoram enquanto ele declara que todos os caras da cabeça de leão sempre se esforçam para melhorar. O Togami pisa na cabeça do Sakura e declara que os caras da cabeça de leão são muito mais poderosos do que os aspirantes a super-heróis como os caras do Bowfiring. Todos comemoram, pois têm certeza que o Sakura não conseguirá se levantar, mas o Só sabe que a luta não acabou. O Sakura está de alguma forma ainda consciente, e ele declara que o que os caras da cabeça de leão estão fazendo não é uma devoção ao poder. Ele declara que eles deveriam apenas mudar o nome para o Clube dos Valentões. Isso combina mais com eles porque eles gostam de bater em caras que já estão caídos. Eles até perseguem garotos do ensino fundamental para bater neles. O Sakura se recusa a perder para caras como eles, mas o Togami já ouviu o suficiente, e ele pisa na cabeça dele de novo. O Nirei não aguenta assistir, mas ele fica chocado quando a multidão fica em silêncio depois de ver que o Togami não pisou na cabeça do Sakura desta vez. O Togami não tem ideia do que o Sakura está falando, então ele se desculpa da luta deles por um momento. Ele achou que o Frieren estava no território dele sem motivo, então ele exige que Kanuma e Arima digam o que aconteceu. Eles admitem que estavam provocando o garoto do ensino fundamental e tentam culpar outra pessoa, mas o Togami já ouviu o suficiente. Ele os espanca implacavelmente, e todos apenas observam em choque. O Togami remove as jaquetas da cabeça de leão de seus corpos sem vida, e o Shoji apenas diz para eles se apressarem e voltarem para a luta dele. O Togami pede desculpas por fazer o Sakura esperar, e declara que é hora de continuar. Um vislumbre do passado nos leva a um festival. Um Togami mais jovem está cercado por um monte de caras da cabeça de leão, mas ele os derrota. Ele se prepara para lutar contra ainda mais deles, mas o Shoji aparece, maravilhado por ele ter conseguido derrotá-lo sozinho. O Shoji percebe que ele é muito forte, então ele pede para o Togami se juntar a eles. O Togami fica muito confuso, então o Shoji explica que ele acabou de se juntar, mas ele tem certeza que o Togami gostaria de fazer parte da cabeça de leão. O Togami hesitou, mas o Shoji insistiu. O tempo então passou e eles se tornariam muito próximos. Um dia o Shoji perguntaria ao Togami se ele sabe o que significa devoção ao poder. É um juramento que você faz para seguir em frente com quem você é, inflexível a qualquer outra pessoa, e o poder é algo que você usa para ser livre. Rumores começaram a se espalhar sobre o quão forte era a dupla de Togami e Shoji. Os dois até entravam sozinhos em territórios de outros grupos e saíam vitoriosos. Eles voltaram de uma dessas lutas um dia, e os outros membros não conseguiam acreditar que eles fizeram toda aquela luta só para se vingar de um dos membros deles. O Shoji não achou que era grande coisa, já que ele só estava tentando se tornar o cara mais livre de todos. Ninguém tinha ideia do que ele estava dizendo, então o Togami explicou que eles foram ensinados que o poder é um meio para ser livre. Isso significa que o cara mais forte é também o mais livre. O Shoji estava correndo uma corrida com o Togami para ver quem se tornava o mais livre, então ele incentivou os outros a se juntarem a eles. O Togami agora pensa em como o Shoji era forte e parecia se divertir mais do que qualquer um. O Shoji era como o sol que personificava o conceito da devoção deles. O Togami na verdade não tinha intenção de criar o Shoji. Ele só era ruim em se socializar com pessoas, mas quando estava com o Shoji ele conseguia entrar no círculo social. Era divertido, e ele se sentia livre. O Togami achou que a equipe seria ainda melhor se o Shoji se tornasse o líder, mas ele percebe agora que estava errado. Um dia, depois que o Shoji se tornou o líder da cabeça de leão, ele pensou em como o líder é o mais forte e o mais livre. O Togami concordou com esse pensamento, mas o Shoji parecia angustiado, pois ele percebeu que não é nada divertido. O Shoji decidiu que, para consertar isso, todos na cabeça de leão teriam que ser tão fortes quanto ele. O Togami ficou feliz em ouvir isso, e ele assumiu que o Shoji queria treinar todo mundo. Nesse momento, alguns caras do grupo dele chegaram com um dos membros que foi espancado pelos garotos do Zinco. O Togami estava preparado para se vingar com o Shoji, mas ele ficou horrorizado quando o Shoji simplesmente atacou o membro deles que já estava espancado. O Shoji ficou decepcionado que o cara voltou direto depois de ser derrotado, e ele explicou que ele não ficaria mais forte assim. Isso significava que ele nunca poderia ser livre, e isso não seria divertido. Foi quando o Shoji declarou que caras fracos não são bem-vindos na cabeça de leão. O Shoji procurou um acordo do Togami, mas o Togamu ainda estava em choque. Ele tinha certeza que isso não tornaria ninguém mais forte, mas o Shoji o lembrou que ele era o líder. Ele era o mais forte e o mais livre, então ele toma as decisões. O Shoji então disse ao Togami que se ele não entendesse, então ele deveria simplesmente sair. O Togami ficou horrorizado com o que estava ouvindo, mas ele concordou em fazer o que o Shoji disse. Ele concordou em contar a todos sobre as visões do Shoji, e ele até concordou em dar a punição a todos que se opusessem a elas. No entanto, o único pedido do Togami foi que o Shoji simplesmente continuasse sorrindo para todos.
Foi neste dia que o Togami decidiu que ele se cobriria de lama porque o Shoji é o Sol, e o Sol deve ser amado por todos. Mesmo que isso signifique cegar a todos com poder para se tornarem livres, o Togami jura manter essa versão da cabeça de leão até o dia em que o Sol se mostrar novamente. Voltando para o presente, os caras continuam lutando, mas todos ficam assustados quando Sakura parece ter assumido uma liderança dominante. O Sakura fica irritado e se recusa a acreditar que o Togami está falando sério. Ele aponta que o Togami nem parece querer acertar um soco ou desviar dos seus chutes. O Sakura se pergunta o que ele está tentando fazer, e o Togami só pode se perguntar a mesma coisa. Sakura desvia de alguns ataques do Togami, mas ele percebe que algo está errado e há confusão nos punhos do Togami. Sakura achou que eles começaram essa briga porque sabiam de tudo, mas o Togami claramente não sabia. Sakura quer respostas, então perguntou ao Togami por que ele socou aqueles caras. Ele achou que qualquer um com poder podia fazer o que quisesse em Lion's Head, mas fica chocado quando o Togami explica que este não é um lugar para canalhas. Togami estava tentando livrar o grupo de todos os canalhas quando encontraram Bofurin na ponte. Lutar contra Bofurin era a obsessão de Shoji, e Togami achou que isso desencadearia algum tipo de mudança. No entanto, essa luta apenas resultou em todos eles sendo destruídos. Não há como voltar atrás para Togami, porque naquele dia chuvoso ele escolheu se comprometer com esse caminho errado. Sakura mais uma vez questiona o que ele está tentando fazer, mas fica chocado quando Togami simplesmente diz que quer ir para as montanhas. Sakura não se importa com nada disso, e apenas aponta que Togami é um dos canalhas que ele quer eliminar. Ele faz as coisas que canalhas fazem, e Sakura acha ele bem patético por isso. Sakura quer fazê-lo perceber isso por si mesmo, então ele fará isso vencendo a luta. Quando isso acontecer, Sakura tem certeza de que Togami deixará de ser patético e se tornará um cara incrível contra quem ele vai querer lutar. Togami acha isso bem egoísta da parte do Sakura dizer isso, mas Sakura não se importa. Isso é simplesmente o que significa impor sua vontade em uma luta. Enquanto Sakura ataca, ele declara que não importa o quão forte seu oponente seja, e mesmo que seu oponente tenha salvado sua vida, ele nunca desvia o olhar nem distorce quem ele é. Isso desencadeia a memória de Togami novamente de como ele ficou chocado quando Shoji lhe disse que ele poderia deixar Lion's Head se não gostasse da visão dele, e Togami decidiu que faria todo o trabalho sujo para que Shoji pudesse continuar sorrindo com todos. O ataque de Sakura acerta, assim como suas palavras. Togami agora ri enquanto elogia Sakura por ser muito bom em irritar as pessoas. Togami soca Sakura, e Sakura fica feliz quando percebe que Togami finalmente está falando sério. Sakura dá a ele o apelido de Rabugento, mas Togami tira as sandálias em preparação para uma luta de verdade e exige ser chamado pelo nome verdadeiro. Togami está finalmente pronto, então ele chama Sakura pelo nome e diz que é hora de lutar. Os dois lutadores vão com tudo agora, desferindo vários ataques um no outro, e a multidão fica em silêncio enquanto assiste a briga total. Nenhum deles está se segurando, mas a multidão fica aterrorizada quando percebe que Sakurama e Togami estão rindo, mesmo estando tendo uma luta tão violenta. A luta é absolutamente brutal enquanto eles se destroem com uma saraivada de ataques, mas os dois estão claramente se divertindo. Só assiste maravilhado, pois não tinha ideia de que Sakura era um lutador tão bom. Nirei não entende bem o porquê, mas seus olhos se enchem de lágrimas, pois a luta deles tocou seu coração por algum motivo. Até Haraji e Umamiya estão impressionados com Sakura. Shoji, por outro lado, assiste a luta em completo silêncio. Sakura continua a lutar, mas algo o confunde muito. Ele deveria estar lutando contra um cara que faz coisas muito patéticas, então ele não consegue entender por que lutar contra Togami parece tão confortável. Sakura também está surpreso porque nunca foi chamado pelo nome durante uma luta antes. Togami também está pensando, pois percebe que Sakura está se divertindo irritantemente durante a luta deles. Isso não é tudo, pois ele percebe que o movimento de Sakura está melhorando a cada momento. Togami nem consegue esconder seu próprio prazer ao dizer a Sakura para vir com tudo, e os dois correm um contra o outro. A luta atinge seu ápice quando ambos se chutam no rosto ao mesmo tempo e caem no chão. Neri fica horrorizado, mas os dois lutadores apenas riem. Togami nunca soube que lutas poderiam ser tão prazerosas, e Sakura sente o mesmo. Eles estavam lutando por tempo suficiente, então decidem acabar com isso. Os dois correm um contra o outro mais uma vez e preparam seus socos mais poderosos. Nesse exato momento, Togami pensa em como Sakura disse que nunca distorceria quem ele é por ninguém. Isso faz Togami perceber que ele deveria ter lutado contra o que Shoji lhe disse naquele dia. Ele não o fez, e em vez disso desviou o olhar. Togami não conseguiu impor quem ele era, mas ele pode ver o potencial em Sakura. Ele tem certeza de que Sakura se tornará ainda mais forte do que é agora, porque ele não tem medo de impor sua vontade, não importa quem seja seu oponente. Togami apenas espera que Sakura nunca mude. Togami decide não prosseguir com seu soco, e em sua cabeça ele agradece a Sakura por ajudá-lo a finalmente entender. O soco de Sakura é o que realmente acerta, então Togami declara que não pode mais se mover e desiste.
A plateia fica chocada, pois nunca ouviu essas palavras de Togami, o cara que entra rindo mesmo em situações perigosas. Até os caras do Bofuren ficam sem palavras. Sakura está realmente furioso, mas não consegue entender por que Togami está simplesmente desistindo. Ele não está feliz com o fim da luta deles, e exige saber por que Togami decidiu perder de propósito. Sakura é interrompido pelo animado Shoji, que gostaria de lutar contra Sakura um dia. No entanto, agora, Shoji está pronto para lutar contra uma Mia. Togami insiste para Shoji cancelar toda a luta porque ele percebeu que estava errado. Shoji está muito animado para lutar contra uma Mia para ouvir, então Togami insiste ainda mais. No entanto, nesse exato momento, todos ficam chocados quando Shoji ataca Togami e diz para ele calar a boca. Shoji declara que Togami acabou de perder, então ele tem que ficar quieto. Isso faz Sakura perder completamente a calma ao ir para socar Shoji, mas o Memiya aparece instantaneamente do nada para detê-lo. O Memiya explica que é hora de trocar de lugar, mas Sakura está tão furioso que não consegue recuar. O Memiya aponta que Sakura parece ter tido uma ótima conversa, e defendê-lo é prova disso. Togami fica chocado quando o Memiya pergunta se ele poderia deixar o resto com ele. Togami permite, então ele sai do palco, e Sakura também. Sakura, em sua típica atitude raivosa, diz ao Mami que vai espancá-lo se ele perder para Shoji. Enquanto Sakura sai do palco, ele não consegue entender por que ser atacado por Togami o deixa tão furioso. Ele pensa em como o Mia ficou feliz por ele ter tido uma conversa adequada, mas ele ainda não entende, pois não ouviu nenhuma palavra de seus punhos. Nirei pega Sakura quando ele quase cai, e os outros o recebem de volta. Hiraji sabe que Sakura não gosta de como a luta terminou, mas explica que foi a maneira de Sugami acertar as coisas. Além disso, Hiraji elogia Sakura por ter se saído muito bem, mas Sakura ainda não sabe como aceitar um elogio. Shoji está animado por finalmente poder lutar contra uma Mia, mas uma Mia quer perguntar algo primeiro. Uma Mia quer saber se Shoji sentiu algo depois de assistir Togami e Sakura lutarem. Shoji não tem ideia do que ele está falando, então uma Mia diz que é uma pena. Shoji também não sabe por que é uma pena, mas ele realmente não se importa. Tudo que ele sabe é que é muito injusto quantas pessoas fortes Bofuren tem, e não é nada como Lion's Head. Shoji percebe que todos em seu grupo são tão fracos e determina que é por isso que ele não pode se tornar livre. A plateia fica chocada ao ouvir Shoji falando assim, e eles não conseguem acreditar que é assim que ele realmente pensa deles. Shoji deixa claro que ele só se importa com poder, pois encontra conforto em saber que se ele vencer, Furen será dele. Shoji acha que o Mami parece estar sempre se divertindo, porque ele é mais forte e mais livre do que qualquer outra pessoa em Furen. Se ele puder provar que é mais forte que o Mami, Shoji tem certeza de que desta vez ele será livre e começará a se divertir mais do que qualquer outra pessoa. Ele se alegra por finalmente poder acabar com todos os seus dias chatos. Shoji agora se vira para uma Mia e exige que ele entregue Frieren a ele. Ele começa seu ataque pulando em uma Mia e desferindo vários socos. Uma Mia consegue tirá-lo de cima dele, mas Shoji continua atacando. Os dois caras do Frieren ficam chocados, pois nunca viram movimentos tão imprudentes em uma luta antes, e assim pensa que Choji é um monstro nato. Hiraji acha que faz sentido, pois Choji é o líder mais jovem na história de Lion's Head. Sakura ainda está tremendo de raiva, mas percebe que as coisas não teriam corrido bem para ele se o Mimiya não tivesse parado seu soco. Isso não é tudo que o chateia, pois Sakura sabe que só venceu Togami porque Togami se segurou no final. Sakura não é um pushover, e apenas se torna mais determinado do que nunca a se tornar muito mais forte. Shoji continua usando seu estilo de luta aparentemente imprudente para manter o Mimiya alerta, mas ele para por um momento quando o Mimiya tem algo a dizer. O Memiya explica que as coisas continuarão difíceis para Shoji se ele continuar dizendo coisas como teria, poderia, deveria. Shoji já se cansou de o Mami falar, pois não faz sentido, então ele simplesmente parte para outro ataque. O Mami mostra o quão aterrorizante ele pode ser com um soco do qual Shoji tem que se afastar. O Mami está desapontado que Shoji não entende o que ele está tentando dizer, e Shoji fica chocado quando seu nariz começa a sangrar, mesmo que o soco de um Mami nunca tenha acertado. O Mami declara isso contra alguém que não consegue entender do que ele está falando. Ele tem 100% de certeza de que não vai perder. A luta intensa continua, e ambos vocês e os garotos não conseguem acreditar no quão louco Shoji é. O Mami está lutando de forma bastante equilibrada contra ele, mas Shoji consegue passar por trás e chutar o Mami. Shoji fica chocado quando o Mami não é afetado, e ele tem que se esquivar rapidamente, pois o Mami quase o destrói. Shoji está confuso porque tem certeza de que está acertando seus ataques, então o Mimiya explica que Shoji não tem peso em seus punhos. Todos ficam confusos, então o Mimiya explica que é porque Shoji não está lutando por nada. Shoji não se importa e determina que ele só tem que continuar atacando até que o Mamiya desmorone. Shoji recomeça seu ataque e finalmente consegue acertar um uppercut. O Mamiya mais uma vez não é afetada e afirma que os ataques de Shoji simplesmente não funcionam nele, enquanto ele joga Shoji no chão. Shoji mal consegue se levantar, mas declara que será livre, não importa o que.
Ele diz ao Emiya para sair do seu caminho e começa a atacar novamente. O Emiya se pergunta o que é essa liberdade sobre a qual ele continua falando, então Shoji explica que é quando ele se diverte. O Mamiya pede um exemplo de diversão, então Shoji revida e diz que diversão é lutar contra alguém forte como o Mamiya. O Mamiya aponta que não parece que Shoji está se divertindo e determina que ele não sabe nada sobre si mesmo. É por isso que Choji deve se sentir vazio, então o Mamiya tem pena dele. Ser alvo de pena enfurece Choji, então ele começa a atacar novamente. O Mamiya continua dizendo que tem pena de Lion's Head por ter um líder como Choji. O Memiya lembra Shoji que ele está no topo agora, então ele não deveria deixar seu camarada vê-lo assim. O Memiya então desfere um soco poderoso, chocando a todos, e Nirei fica feliz por ter se juntado a ambos Iren. Ele está ainda mais feliz por ter o Memiya como o principal deles. Shoji pensa em como todos o veem e percebe que seus rostos felizes eram apenas do passado. Shoji fica muito confuso e apenas diz ao Emiya para parar repetidamente. Seu pânico termina com um grito alto, e Shoji simplesmente decide que não quer nada. Shoji então se pergunta quanto tempo se passou desde que seu mundo ficou tão escuro e cinza. Ele está vazio há muito tempo, quase como se seu coração tivesse se tornado um deserto. Shoji sente que lhe falta algo, mas ele não se importa mais. De volta à realidade, Shoji perde completamente a cabeça, o que choca Togami. Shoji desencadeia uma saraivada de ataques e derruba o Emiya. Ele ataca sem piedade, e os espectadores se perguntam por que o Emiya não está revidando. Sakura fica furioso ao lembrar o Emiya de como ele disse que tinha 100% de certeza de que não perderia. Nirei teme que o Emiya vá perder a vida, mas Kyotaro apenas diz para eles calarem a boca e assistirem. Shoji eventualmente para de socar, e o Mimiya surpreendentemente se desculpa. Ele não quis empurrá-lo para o limite, mas isso fez perceber que Shoji estava no seu limite. Shoji diz para eles escalarem a boca e simplesmente começa a socar novamente, mas o Mimiya explica que seu comportamento imprudente o manterá no mesmo lugar. O Shoji perdeu totalmente o controle e em sua fúria morde o pescoço do Mimiya. O Mimiya mantém a calma e diz ao Shoji que a resposta ainda está em seu coração. Shoji recua em choque e o Emiya o lembra da briga entre a Cabeça de Leão e o Bofurin. No fim, tudo foi um mal-entendido. A batalha acabou e Shoji disse ao Emiya que foi a coisa mais divertida que ele já fez. O Emiya diz que os punhos do Shoji pareciam bem mais pesados naquela época, e ele se pergunta o que ele tinha ao seu redor. Shoji pede para o Emiya ficar para trás quando ele se aproxima, e ele treme de medo quando o Emiya estende a mão para ele. Shoji fica chocado quando o Emiya apenas o segura e diz para ele pensar no que Shoji viu naquela época. O Emiya tem certeza de que o que quer que tenha sido é o que Shoji precisa para si e o que é necessário no topo. Togami observa maravilhado e agradece baixinho ao Emiya pelo que ele está fazendo. O Emiya exige que Shoji se lembre e usa uma cabeçada para realmente encorajá-lo. Shoji vê uma visão do passado e se pergunta por que todos parecem estar se divertindo tanto. Ele sente inveja deles e pede para se juntar a eles. Uma retrospectiva mostra Shoji fazendo carinho em um gato, e todos apontam quão tranquilo ele é. Eles então explicam que estão indo para uma luta. Eles lembram Shoji que ele está mirando o primeiro lugar, então ele terá que ficar mais sério. Shoji nem consegue se lembrar contra quem eles vão lutar, e todos dão boas risadas. Shoji está muito feliz, pois está se divertindo muito com todos, e ele espera que isso continue para sempre. Nesse exato momento, todos desaparecem, e Shoji fica sozinho. Ele vê Togami fazendo algo por perto, mas antes que possa chamá-lo, Shoji cai no chão. Shoji percebe que isso deve ser um sonho, e pensa em como faz muito tempo desde que teve um. Ele acorda e encontra Togami olhando para ele, e ele se pergunta por que ele tem uma expressão tão triste no rosto. Toda a arena ficou completamente silenciosa, e Shoji percebe que perdeu para o Emiya. No entanto, Shoji sorri e diz a Togami que teve um sonho sobre o passado. Todos estavam sorrindo e se divertindo muito. Isso fez Shoji perceber que se todos os outros estão sorrindo e se divertindo, então ele também se diverte. Por causa disso, Shoji quer que Togami sorria, e Togami fica chocado. Togami só consegue pedir desculpas por ter deixado Shoji sozinho e por não saber o que o atormentava. Togami se sente péssimo por ter tirado todos dele. Ele só não queria ver Shoji machucar todo mundo e ver todo mundo odiá-lo. Togami sempre quis que Shoji fosse amado por todos, e ele queria proteger momentos como quando ele carregou Shoji nos ombros. É por isso que naquele dia, mesmo sabendo que era um erro, Togami desviou o olhar. No entanto, lutar contra Sakura o fez perceber que ele precisava confrontar Shoji e impor sua vontade. Togami pede desculpas por não ter falado com ele e procurado a resposta junto com ele. Ele pede desculpas por tê-lo deixado sozinho e tirado o que ele realmente precisava. Togami pede desculpas repetidamente, mas Shoji tem algo a dizer. Ele acreditava que se tornasse líder, se divertiria mais do que qualquer um. Ele se imaginava liderando todos para uma caixa de tesouro no topo de uma colina, e alcançá-la o tornaria mais livre do que qualquer um. Shoji sempre ficou animado que algo incrível aconteceria se ele a alcançasse. No entanto, quando ele finalmente chegou lá, não havia nada dentro da caixa.
Shoji estava cercado pela escuridão e não sentiu nada. Ele ficou com medo e eventualmente se sentiu vazio por dentro. Não importava o que ele fizesse, ele nunca conseguia sentir nada. Ele se sentia oco e como se tivesse que fazer algo. Eventualmente ele nem conseguia ver nada e acabou culpando todos os outros. Ele começou a dizer que como toda a equipe era fraca, ele não era livre e não podia se divertir. Se todos ficassem fortes, ele finalmente poderia se divertir. Shoji diz a Togami que ele não tirou isso dele, ele mesmo o fez. Ele percebe que estava se divertindo muito quando eles estavam apenas saindo como amigos. Ele já era livre, mas simplesmente nunca percebeu. Shoji admite que ele mesmo quebrou tudo. Ele acredita a Togami por manter todos juntos enquanto ele passava por isso, mas Togami não gosta de ver Shoji assim. Shoji percebe agora que ele era o único que não via as coisas claramente. Umamiya lhe disse para não deixar os outros parecerem infelizes, mas Shoji tem certeza agora que Togami tem olhado assim por muito tempo. Shoji assume a culpa por isso e fica maravilhado que Togami conseguiu manter todos juntos apesar disso. Shoji pede desculpas profusamente ao perceber o quão difícil isso deve ter sido para ele. Todos ficam chocados enquanto ele soluça, e Shoji eventualmente se levanta. Ele agradece a Togami mais uma vez e fica feliz por poder pelo menos consertar as coisas no final. Shoji caminha até Umamiya, e todos ficam chocados quando ele admite a derrota enquanto levanta a jaqueta para ele. Alguns membros tentam detê-lo, mas é tarde demais, e Shoji anuncia que vai desistir da cabeça de leão. A cabeça de leão agora pertence ao Emiya, então ele apenas pede para ele cuidar bem de todos. Togami se prepara para fazer o mesmo, mas o Emiya surpreendentemente diz a Shoji de jeito nenhum. Umamiya diz que foram eles que colocaram as equipes em jogo, e ele não tinha intenção de fazer nada disso. Umamiya não se importa em expandir sua equipe ou qualquer coisa. Ele nem se importa com ranks mais altos e mais baixos porque é muito chato. Shoji aponta que Umamiya o venceu, então Umamiya diz que eles apenas terão que ser amigos a partir de agora. E essa luta que todos acabaram de ter pode ser considerada um encontro. Umamiya agradece casualmente a todos por terem vindo, e todos ficam chocados. Togami fica maravilhado enquanto Shoji ri e diz a Umamiya que ele é um cara muito engraçado. Umamiya encerra o encontro e diz a todos para irem para casa. Umamiya gostaria de saber se há um bom restaurante por perto, e ele surpreende a todos quando diz que é hora da festa. Momentos depois, Umamiya comemora, mas Sakura se pergunta o que acabou de acontecer. Umamiya e Harade desfrutam de um pouco da comida, e Niri só pode se perguntar como eles conseguem comer nessas circunstâncias. Niri fica feliz que Sou concorda com ele, mas acontece que Sou estava apenas de dieta. Sakura está em completa descrença, pois não consegue entender como Umamiya pode comer com alguém contra quem acabou de lutar. Nesse exato momento, ele começa a questionar se aquilo foi realmente uma luta. Umamiya não tratou como tal, e Sakura pensa que nunca conseguiria fazer o que Umamiya fez. Umamiya fica preocupado porque Togami não está comendo, então Togami tira um momento para se desculpar. Ele assume total responsabilidade por todo o incidente. A cabeça de leão apodrecendo até o âmago, o ataque em ambos os seus locais, e a luta de hoje, tudo é culpa dele. Shoji compartilha a culpa e pede desculpas a todos também. Nesse exato momento, Sakura fica chocada quando Umamiya diz que a decisão é dele. Togami concorda e está preparado para qualquer punição. Sakura pensa em tudo de errado que Togami fez, mas também pensa em sua luta. Sakura decide uma punição e diz a Togami que ele absolutamente deve se tornar um cara muito legal. Ele não tem mais permissão para fazer coisas sem graça. Os caras aceitam a punição, e Umamiya anuncia que tudo está oficialmente resolvido. Ele realmente gosta de sua refeição, então Shoji aponta que Umamiya está no topo, e ele se pergunta por que ele parece estar sempre se divertindo tanto. A resposta de Umamiya é simples, ele realmente gosta de comer. Todos ficam chocados, mas Shoji diz animadamente que também ama comer. Os dois compartilham suas comidas favoritas, e Umamiya explica que outra parte de comer que ele gosta é reunir pessoas para desfrutar de comida com ele. Conversar e rir com amigos é uma boa maneira de esquecer as coisas ruins que acontecem na vida. Umamiya anseia por esses momentos mais do que tudo, e é por isso que ele se diverte tanto. Mais importante, tudo isso não tem nada a ver com o fato de ele estar no topo. Shoji vê isso agora também e se pergunta por que ele não conseguiu perceber antes. Umemiya, em toda sua sabedoria, explica que as pessoas não agradecem ao oxigênio quando estão respirando. Shoji tinha coisas divertidas bem na frente dele, mas era simplesmente comum demais para ele perceber. Umami fica feliz que Shoji percebeu antes que tivesse acabado. Shoji então se pergunta por que Umami chegou ao topo mesmo sabendo de tudo isso. Sua resposta é novamente simples, ele só quer continuar se divertindo comendo com todos. Enquanto todos estiverem sorrindo, ele poderá desfrutar de suas refeições. Ele pensou no que precisaria fazer para alcançar isso nesta cidade, e a resposta aconteceu de ser o topo de Frieren. Ele não estava mirando o topo. Havia apenas coisas que ele queria fazer no topo. Shoji fica maravilhado que o Emiya conseguiu chegar ao topo, mas o Emiya diz que só conseguiu por causa das pessoas que o deixaram.
Sakura então fica chocada quando o Emiya diz que você não pode chegar ao topo sozinho. Ele só conseguiu chegar ao topo porque todos o carregaram. Aqueles que o ajudaram foram pessoas que se relacionaram com o que ele queria fazer. Por causa disso, quando ele chegou ao topo, seus desejos não eram mais apenas seus desejos. Eram os desejos de todos, então ele jurou nunca perder. Sakura está apaixonada por uma Mia e todos os outros também o admiram. Shoji não consegue acreditar que uma Mia tem tanto em seus ombros e ele finalmente percebe que é por isso que seus punhos são tão leves. Uma Mia é realmente incrível e Shoji agora sabe que não havia como ele vencer. Quando a festa termina, uma Mia convida os caras da Cabeça de Leão para visitar Bofiren. Ele os garante que eles têm comida ótima e dá a Shoji um pão que ele por acaso tinha. Togami está claramente grato a Sakura, e os dois grupos se despedem. Shoji diz a Togami que ele sabe que tudo o que ele fez não é algo que um simples pedido de desculpas consiga consertar. Shoji não sabe o que fazer, mas o que ele sabe é que precisa de todos os seus amigos. Togami sente o mesmo sobre suas ações e sabe que precisa enfrentar a situação. Desta vez será diferente, pois ele diz a Shoji que eles procurarão a resposta juntos. Os dois compartilham o pão que uma Mia lhes deu, e Shoji ri porque, embora esteja frio, ainda é muito bom. Shoji se pergunta o quão bom seria recém-saído do forno, mas Togami começa a chorar por algum motivo. Shoji não percebe e apenas assume que está chovendo novamente. Togami concorda e aponta o quão estranho é chover quando o sol já está brilhando novamente. De volta a Furan, Sasaki fica muito animado quando vê que os outros caras voltaram. O Mumia não consegue acreditar que Sasaki estava esperando por eles o tempo todo, e ele o lembra que ele deveria ter deixado isso para eles. O Mumia revela que acabou e o garoto desmorona enquanto agradece a todos. Tachibana não consegue acreditar que todos eles já foram consertados, e o Memiya explica que eles são amigos da Cabeça de Leão agora. Tachibana aponta que Sol não parece cansado como os outros, então ele explica que ele é apenas o tipo que não sua muito. Ela vê que Sakura está bem machucado, no entanto, e dá as boas-vindas a todos em casa. Sakura se lembra de como Tachibana lhe disse que ele não pode chegar ao topo sozinho e como o Mimiya disse a mesma coisa. Os outros se perguntam se algo está errado com ele, já que ele está quieto há um tempo. Sakura os ignora para dizer que está apenas indo para casa, mas o Emiya o impede e explica que este é um dia para celebrar. Sakura não acha que há algo para celebrar, mas o Emiya lembra Sakura que ele conseguiu ter uma conversa durante sua luta. Uma Mia declara que é o dia do aniversário do diálogo, mas Sakura não tem ideia do que seja isso. Sakura só quer ir embora, mas uma Mia revela que quer falar com ele. Sakura pensa em como tudo o que ele acreditava estava completamente errado. Ele pensou que poderia chegar ao topo sozinho, e o cara mais forte acabou no topo. Tudo o que aconteceu recentemente, no entanto, mostra que as coisas não são assim. O Mumia se pergunta como foi a conversa de Sakura, mas Sakura explica que ele não teve uma. Ele não ouviu nenhuma voz vindo de seus punhos. O Mami dá uma boa risada enquanto Sakura apenas interpretou mal o que ele disse. Ele não estava falando de telepatia e Sakura não deveria ter ouvido vozes. Quando ele disse que punhos eram uma linguagem, ele quis dizer que são um meio de transmitir algo. Punhos são mais antigos que a linguagem, e o que eles transmitem é primitivo. Sakura fica confuso, então o Emiya esclarece que punhos simplesmente transmitem se você gosta ou odeia alguém. Sakura cospe café quente em uma Mia de choque, e Kyotaro tem que ser mandado se acalmar. O Mami explica que Sakura definitivamente teve uma conversa com Togami. Ele deve ter se aproximado dele, e é por isso que ele veio em defesa de Togami quando Shoujo o atacou. Sakura ainda não entende por que isso deve ser celebrado, então o Mami explica que é porque isso o deixa feliz. O Mumia ficou curioso quando ouviu pela primeira vez que alguém vinha de fora da cidade. Ele era cético em relação a Sakura, mas os eventos recentes deixaram claro que Sakura é um cara legal. Alguém como ele vir para a cidade deles o deixa feliz. Todos começam a brincar, mas Sakura ainda está chateado e não consegue entender como ele pode deixar tudo passar tão facilmente. Não é só uma Mia também, é todo mundo na cidade. Sakura diz que veio para assumir o primeiro lugar, mas está começando a perceber que não conseguirá. Ele nunca conseguiu aceitar ninguém, é por isso que decidiu ficar mais forte sozinho. Chegar ao topo em Furen o permitiria aceitar a si mesmo como ele é, mas acontece que ele precisa de outras pessoas para chegar ao topo. Sakura não consegue aceitar os outros, então ele admite que nunca chegará ao topo. Nesse momento, Nirei o interrompe e lembra Sakura que ele disse que ele era super sem graça antes. Sakura deu uma boa olhada nele, e isso deixou Nirei muito feliz. O Mumia então explica que existem condições que precisam ser atendidas para conversar com punhos. A pessoa tem que confrontar alguém e querer conhecê-la. Mesmo que Sakura duvide de si mesmo, ele provou que é capaz de ter uma conversa com seus punhos. O Mumi tem certeza de que isso significa que Sakura pode alcançar qualquer coisa, e ele pode até chegar ao topo. Sakura fica absolutamente chocado, e os outros observam enquanto concordam. Sakura aponta furiosamente que ele chegar ao topo significaria que o Emima perdeu para ele.
O Emima está tão casual quanto sempre, dizendo que eles podem lidar com isso quando chegarem lá. Kyotaro quer furiosamente lutar contra Sakura, então Sakura diz pra ele vir. Os caras estão se empolgando um pouco demais, então Tachibana diz pra eles se acalmarem. Algum tempo depois, Sakura pensa em tudo que o Mamiya lhe disse. Seus amigos o pegam sorrindo com isso, mas Sakura tenta negar. Na escola, Sou diz pra ele não ter vergonha, mas Sakura só quer ser deixado em paz. Nirei aponta que as pessoas parecem estar olhando pra eles, então Sakura diz que eles podem ter que se acostumar com isso. Eles ficam chocados assim que entram na sala de aula, porque todos estavam esperando para vê-los. Eles são o assunto da cidade, e todos querem detalhes sobre a luta deles contra a Cabeça de Leão. Os caras deixam a explicação para Nirei, mas todos apontam como ele não parece ferido. Nirei se prepara para explicar tudo, mas outra criança quer se juntar à conversa primeiro. O nome dele é Tsuji, e Nirei explica que ele é um pouco estranho. No entanto, suas habilidades estão no mesmo nível das de Sou e Kyotaro. Sou parece já conhecer esse cara, mas se recusa a responder a uma pergunta que Tsugi lhe fez antes. Tsugi supera isso, pois tem uma pergunta para fazer a Sakura agora. Sakura se prepara para uma luta, mas fica chocado quando Tsugi apenas se exibe e pergunta qual é sua virtude. Acontece que Tsugi estava perguntando isso a todos no dia anterior. Tsugi explica que a virtude de alguém pode dizer muito sobre ele, e Mirai concorda que mostra que tipo de pessoa ele é. Mirai, é claro, sabe um monte de coisas sobre Tsugi, incluindo como ele gosta de beber shakes de proteína o tempo todo. Tsugai percebe que Nirei sabe tanto sobre ele por causa de seu caderninho e conclui que ele deve ter uma virtude considerável. Nirei diz que não é nada demais, mas Tsugai diz pra ele não ser tão humilde. Sakura se pergunta se o bobo Sugi é realmente tão forte e rapidamente confirma isso. Sugi declara que eles deveriam ouvir a história de Sakura com alguma comida depois da escola, mas todos vão embora dizendo que tem coisas a fazer. Sugi fica chocado ao ver como todos estão ocupados, e Sakura não consegue acreditar em como Sugi é ingênuo. Nesse momento, Kyotaro chega, mas ele também vai embora. Sugi assume que ele está apenas ocupado, mas Niri pode dizer que ele simplesmente não queria lidar com Sugi. Tsuji decide que serão apenas os 4, mas Sakura simplesmente se recusa a ir. Momentos depois, porém, vemos que Niri conseguiu forçar os caras a irem, e eles chegam ao lugar favorito de Tsuji chamado Muscle Power. Este lugar está cheio de coisas de luta e wrestling, então Sakura se pergunta se eles realmente conseguirão encontrar boa comida lá. Tsuji recomenda um prato amigo de músculos e explica que é rico em proteínas e baixo em carboidratos. Sakura parece bem exigente com o que quer comer, então Sugi aponta que essa pode ser sua virtude. Sugi percebe que Sakura gosta de ser reservado sobre as coisas, então ele choca a todos declarando que eles deveriam lutar. Sugi ouviu Sakura dizer que ia assumir o primeiro lugar 2 dias atrás, e ele garantiu que alguém que pode dizer algo tão grande na frente de todos deve ter uma virtude. Sugi insiste para Sakura lhe dizer sua virtude com os punhos, e Sakura se lembra do que o Mami disse sobre como lutar é uma conversa. Sakura acha que lutar seria divertido, então as tensões aumentam, mas eles são interrompidos quando outro aluno chega. Sakura reconhece esse cara da aula, e ele fica chocado ao vê-lo de mãos dadas com uma garota. O nome dele é Kiryu, e ele ignora o pedido de Tsugi para sentar juntos. Niri não consegue conter sua empolgação ao apontar que 4 dos 5 potências de sua classe estão no mesmo lugar. Sua elogia Sakura por ser um dos 5 melhores, mas Sakura só quer saber quão forte Kiryu é. Nirei explica que Kiryu foi para uma escola de garotos ricos, e rumores dizem que quando ele era calouro, ele derrotou alunos do 3º ano de uma escola de delinquentes infame sozinho. Sakura quer saber mais e Niri não consegue acreditar em quão faminto seu amigo está por informações hoje. O rosto de Sakura está ficando muito vermelho, mas ele apenas diz a Niri para se apressar e contar mais. Niri continua dizendo que Kiryu é popular com as garotas, e então ele percebe que Sakura está desesperado para não pensar no relacionamento que Kiryu tem. Tsugi se encarrega de convidar Kiryu para a mesa deles, e ele explica que Sakura gostaria de saber mais sobre ele. Sakura nega, e Kiryu se lembra dele da aula. Ele fica intrigado com a luta que Sakura acabou de ter, então Tsugi percebe que ele também quer aprender mais sobre Sakura. Infelizmente, Kiryu está ocupado, então ele sugere que eles conversem novamente na escola. Sakura se sente envergonhado, e Tsuji piora as coisas insistindo que Kiryu lhe diga qual é sua virtude. A amiga de Kiryu está ficando desconfortável, mas Kiryu a assegura que tudo está bem. Ele percebe que Sugi a está assustando, então ele fica muito sério e pede a Sugi para parar. As tensões aumentam, e Kiryu se pergunta se Sugi sabe como as outras pessoas o percebem. Kiryu explica que ele tem uma estrutura grande e parece poderoso, então algumas pessoas podem se sentir intimidadas por ele. Isso é especialmente verdade quando ele está gritando, então Kiryu diz a ele que se ele não mudar, ele nunca será popular com as garotas.
Tsugi reconhece o erro em seus caminhos, então ele se desculpa com a garota. Kiryu a leva para um lugar mais tranquilo, e Tsugi explica que ele se desculpou porque assustar descuidadamente outras pessoas vai contra sua virtude. Nesse momento os caras estão gritando, e vemos que Kiryu está sendo confrontado por um grande grupo do lado de fora. Kiryu explica que a garota estava sendo incomodada por um aleatório mais cedo, então ele o nocauteou e eles fugiram. Agora o aleatório veio procurá-la com um grupo enorme. Tsugi admira muito Kiryu e determina que sua virtude é ser atencioso com as garotas. O aleatório tenta dizer que tem negócios a tratar com Kiryu, mas Tsugi simplesmente o ignora para admirar Kiryu um pouco mais. O aleatório se cansa e vai atacar, mas ele é simplesmente derrubado por Sakura. Todos ficam chocados, e Sakura o chama de sem graça por se juntarem contra as pessoas. Sakura odeia caras como eles, mas Nirei deseja que ele não os provoque tanto. Então diz a garota para ficar para trás e não se preocupar porque os 3 caras do lado dela são muito duros. Tsugi se oferece para deixar Sakura ficar de fora da luta, já que ele ainda está ferido, mas Sakura se recusa. Kiryu pede desculpas por envolvê-los e declara que eles devem se livrar do grupo rapidamente. A luta começa, mas todos ficam surpresos quando o grande e duro Tsugi é o primeiro a ser derrubado. Sua surpresa se transforma em espanto, porém quando Tsugi para o próximo ataque e explica que decidiu deixar o oponente dar o primeiro golpe. É a vez dele agora, então Tsugi aplica um suplex no cara direto no chão. Tsugi afirma que deixa seu oponente brilhar primeiro, depois ele entra nos holofotes, e essa é sua virtude. A luta continua, mas Sakura fica chateado porque Kiryu continua jogando oponentes em sua direção. Kiryu apenas pensou que as coisas acabariam mais rápido se ele os enviasse para o lado de Sakura, e Kiryu mostra um pouco de sua força. A briga continua, mas Neri se pergunta por que Kiryu está fazendo os outros dois lutarem. Sou diz a Kiryu para não se preocupar com o que está atrás dele, e ele garante a Kiryu que ele o cobre. Kiryu fica feliz em ouvir isso, mas um bandido se pergunta por que Sou está apenas relaxando e observando. Sou diz que ele é apenas um cara tranquilo e joga o bandido para o alto. Kiryu fica maravilhado com Sou, e Sakura percebe que Kiryu estava impedindo as pessoas de irem para uma determinada área. Sakura resgata Kiryu momentos depois e diz a ele que ele pode continuar enviando oponentes para o seu lado. Kiryu tenta agradecer a ele, mas Sakura não precisa, e Tsugi implora a Kiryu para enviar alguns oponentes para o seu lado também. Minutos depois, Nirei fica maravilhado quando vê que a luta acabou, e Sakura diz que todos os bandidos eram tão fracos. Tsugi quer que Sakura diga o lema de Bofuren, mas Nirai explica que Sakura é de fora da cidade, então ele ainda não sabe. Tsugi faz a honra e declara que qualquer um que cause dor ou traga destruição será expurgado por Bofuren. Tsugi disse isso um pouco alto demais para o gosto de Sou, e Sakura se lembra de ter ouvido isso antes. Kiryu diz aos bandidos para usarem seu poder para o bem a partir de agora, então eles concordam e vão embora. A garota agradece a todos por defendê-la, e Kiryu diz que não esperava que Sakura fosse um lutador tão bom. O objetivo de Sakura de chegar ao topo faz sentido para ele agora, e ele está feliz por ter aprendido isso antes que eles devam selecionar seu capitão de turma. Sakura não tem ideia do que ele está falando, mas todos se distraem e pedem a Sakura para compartilhar suas informações de contato. Sakura é tão antissocial que nem sabe como fazer isso. Sakura decide apenas inserir suas informações no telefone de Sakura. Ao usá-lo, ele percebe que Sakura tem apenas um contato salvo. Para piorar as coisas, este contato é apenas para ouvir como está o tempo, e todos dão boas risadas. Algum tempo depois, Tachibana se pergunta por que Sakura está olhando para o telefone há tanto tempo. Ela percebe todos os novos contatos em seu telefone, e ela adiciona o dela também. Sakura é colocado em um grupo de mensagens, mas ele não entende por que todos querem conversar em seus smartphones quando eles vão se ver na escola. Uma menção sobre escolher capitães de turma chama a atenção de Sakura, mas as mensagens estão indo muito rápido, e Sakura não consegue encontrar uma chance de perguntar sobre isso. Sakura acaba ficando sobrecarregado e começa a devorar sua refeição. Quando ele chega à escola, Sakura exige furiosamente saber o que é um capitão de turma. Felizmente para ele, é explicado que eles estavam prestes a começar a falar sobre isso. Nesse momento chegam o capitão de turma e os capitães secundários do segundo ano. Esses caras são praticamente celebridades, e Eri nunca pensou que os veria de perto. O capitão do segundo ano é Anamato, e ele diz aos calouros que eles têm que escolher um capitão de turma. Quaisquer problemas nesta turma serão responsabilidade dele. Essa pessoa parece que será o topo da turma, então Sakura imagina que será alguém como uma Mia. Sou levanta a mão, mas Sakura nunca pensou que Sou se voluntariaria para algo como capitão. Sakura, é claro, fica chocado quando Sou aponta para ele e declara que Sakura seria uma boa escolha para capitão de turma. Sakura tenta objetar, mas todos começam a dizer que Sakura seria uma ótima escolha para capitão de turma. Sakura tenta dizer que Kyotaro seria uma escolha melhor, mas todos apontam que ele não é adequado para coisas assim. Sakura diz que ele também não é, mas o mais importante, ele é um forasteiro.
Os outros alunos não se importam, porque Sakura fez o suficiente neste curto período para ganhar sua confiança. Além disso, os 3 caras de alta habilidade em sua turma o recomendam. Só se oferece para ser um de seus secundários e sugere que Nirei seja o outro. Sakura não consegue acreditar no que está acontecendo porque o capitão de turma é como o topo da turma. Ele pensa em como ele queria o primeiro lugar apenas para reconhecimento pessoal, e Sakura pensou que ele era como Shoji. Nesse momento, um dos secundários do segundo ano se cansa de esperar e diz a todos que o capitão de turma não é grande coisa. Seu grito é muito alto, mas todos ficam chocados quando seus fones de ouvido são removidos e sua voz rapidamente volta ao normal. Ele está com a música muito alta, então todo mundo se pergunta se ele vai explodir os tímpanos. Ele decide resolver as coisas e diz para Sakura ser a capitã da turma. Ele aponta que ninguém espera que ele seja perfeito, e que eles sempre podem substituí-lo por outra pessoa se as coisas não derem certo. A Sakura diz irritada para o capitão da segunda série que ele deveria decidir, mas ele fica chocado quando o cara explica que Kaji é, na verdade, o capitão da segunda série. Inamoto anuncia que Sakura seria a capitã da primeira série, mas Sakura aponta que ele ainda não concordou. Inamoto lembra que ele acabou de dizer que o capitão da turma deveria decidir, e Kaji já decidiu. Todos fazem o possível para dizer a Sakura que ele vai ficar bem, exceto Kyotaro, que está dormindo profundamente. Nirei fica chocado quando os alunos da segunda série trocam informações de contato com ele, Sakura e Sou. Inamado aponta que há muitos bons alunos da primeira série desta vez, e ele diz a Sakura para fazer o seu melhor para liderá-los. Sakura não tem a menor ideia de como fazer isso, então Inamado explica que ele deve apenas fazer o que quiser por enquanto. Isso só deixa Sakura ainda mais frustrado, porque ele também não quer nada. Inamoto tem uma ideia e faz os 3 caras seguirem Kaji de perto enquanto ele faz suas rondas. Niri diz a Sakura que Kaji costumava se envolver em brigas antes do ensino médio, então não se sabe o que pode irritá-lo. Nesse exato momento, uma senhora diz que perdeu o filho, então Kaji a garante que eles a encontrarão para ela. Nirei fica realmente surpreso quando Kaji delega o trabalho para Kasumi. Sakura também não acredita, porque ele achava que um grande capitão seria mais participativo como uma Mia. Nirei está preocupado com a garota desaparecida e Sakura declara que fará de tudo para encontrá-la. Nesse exato momento, Sakura fica chocado ao ver que Sou transmitiu o que ele acabou de dizer no grupo de mensagens. Sakura tem certeza de que ninguém vai se importar, mas acontece que todo mundo está bem animado com isso. Sakura esbarra em um gato, e então Namato aparece para revelar que a garota desaparecida é na verdade um gato desaparecido. Eles a perseguem, mas ela eventualmente sobe em um prédio, e então Namato determina que não há nada que eles possam fazer a respeito agora. Nesse exato momento, Sakura choca a todos com suas habilidades de parkour e habilmente sobe no prédio. Sakura está bem atrás do gato, e Kaji o observa atentamente. Sakura mal evita esbarrar em alguém, mas ainda acha muito difícil capturar o gato. O gato idiota pula de uma ponte perigosa, deixando Sakura sem mais nada a fazer, mas ele fica chocado quando Kaji aparece do nada para mergulhar atrás dele. Momentos depois, a senhora agradece a Inamato por salvar seu gato, mas ele dá todo o crédito a Kaji. Ela vai agradecer a Kaji, mas ele apenas diz para ela ter certeza de que isso não aconteça novamente. Ela promete ser mais cuidadosa a partir de agora, e os caras recebem um presente. Sakura vai perguntar a Kaji o que ele quer como capitão da turma, mas Kaji não tem ideia do que ele está falando. Kaji explica que ele nem queria ser capitão da turma e só o fez porque seus amigos queriam. Sakura percebe que é a mesma coisa que aconteceu com ele, mas ele acha que isso significa que não há motivo para Kaji estar fazendo o papel de capitão. Kaji se ofende muito com isso por algum motivo e estranhamente diz que não pode fazer doce se ficar sem. Kaji não se comunica bem com os outros como Kasumi, e ele não é bom em reunir caras como um amado. É por isso que ele confia neles, mas eles também confiam nele. Por causa disso, Kaji faz o seu melhor para atender às expectativas deles. Sakura percebe que tudo bem não querer nada, mas então se pergunta se atender às expectativas de seus amigos é algo que ele quer fazer. Nirei dá a Sakura o presente que eles receberam por ajudar e o elogia por parecer um ninja enquanto perseguia o gato. Nirei sabia que podia contar com Sakura porque ele é sempre tão confiável. Sakura quer confirmar o que Kaji lhe disse, então ele pergunta aos amigos se eles o escolheram como capitão da turma porque estão contando com ele. Eles, é claro, confirmam e asseguram a Sakura que ele também pode contar com eles. Momentos depois, Sakura desmaia dentro do restaurante de Tachibana depois de carregar a senhora, e a senhora se pergunta se ganhou peso. Sakura diz que não é nada, mas seu rosto parece terrível, e Tachibana se pergunta se ele não tem dormido. Seu palpite está certo, mas Sakura decide não deixá-la saber que passou a noite pensando no que deveria fazer como capitão. Sakura se surpreende quando ela se pergunta se sua turma já escolheu o capitão, e ela percebe que deve ser ele. Ela acha que ele será um ótimo capitão, mas Sakura aponta que ele não sabe o que fazer. Felizmente para ele, Tachibana tem um conselho simples: se ele não sabe o que fazer, então ele deve começar com o que ele pode fazer.
Sakura não pode refutar o bom conselho dela, então ele apenas diz para ela ficar fora disso. Tachibana continua dando bons conselhos e diz que lembrar os nomes e rostos de seus colegas de classe é algo que ele pode fazer. Chamar as pessoas pelo nome será um sinal de que ele as observou atentamente. Sakura agora percebe que não chamou ninguém pelo nome, e Tachibana quer que ele comece a praticar agora mesmo. Ele fica sobrecarregado e simplesmente foge. A senhora o chama de tímido, mas Tachibana acha que Sakura apenas tem medo de construir relacionamentos próximos com as pessoas. Quando Sakura retorna à escola, ele pede a Niri para lhe dizer o nome de todos. Eles se perguntam por que Sakura parece interessado em todos de repente, então ele apenas explica que não faria mal saber mais sobre eles. Seus amigos se perguntam se ele sabe até os nomes deles, mas Sakura fica ofendido com isso. Nirei continua nomeando as pessoas, mas um garoto chamado Enzi parece chateado e sai da sala. Nesse exato momento, os capitães da primeira e segunda séries são chamados para se encontrarem no telhado com seus secundários. Nuri pergunta animadamente o que poderia ser e urge Sakura a se apressar. Eles descobrem que todos os outros já estão lá, e que Otaro está fazendo um trabalho de jardinagem. Animato explica que os capitães da primeira série e os secundários são em sua maioria caras que foram famosos em seus dias de ensino médio. Os caras que são da segunda série são em sua maioria apenas remanescentes de serem o capitão nos secundários como alunos da primeira série. Sou já conversou com a maioria desses caras, mas Sakura está apenas chateado porque estes são ainda mais nomes e rostos que ele terá que lembrar. Nirei percebe que seu amigo está estressado, então ele começa a repassar os nomes de todos. Sakura não acredita que ele saiba todos os nomes dos capitães, mas Nirei aponta que ele na verdade sabe os nomes e rostos de todos na escola. Até Sou ficou chocado ao ouvir isso, e Nirei explica que ele pegou a lista da escola recentemente para memorizar os nomes de todos. Nirei sabe que ele não serve para nada em uma briga, então ele pensou que poderia facilitar um pouco a vida de Sakura se ele memorizasse todos os nomes para ele. Nirei está bem determinado, então ele lembra Sakura que ele disse que o ajudaria a chegar ao topo. Sou está bem impressionado com a contribuição de Nirai, então ele decide que será o negociador deles. Os caras ficam meio confusos, então Sou explica que ele é muito bom em fazer os outros aceitarem seus pedidos. Sou declara que todos devem fazer o seu melhor, e Sakura fica impressionado com o quanto eles sabem no que são bons. Sakura deixa essas coisas para eles, e seus amigos ficam chocados quando ele chama os dois pelo nome. Uma Mia aparece com mais alguns alunos, mas Sakura fica irritado por ter que lembrar os nomes de ainda mais grandes capitães. Nirai fica aterrorizado, pois ele explica que essas pessoas não são grandes capitães. Eles são os 4 cavaleiros de Fury High e são seus secundários. Obrigado por assistir ao meu resumo. Assine o canal porque estamos quase em 700 mil inscritos.